Olá pessoal, como vai esse sorriso? Estamos em mais um episódio do Sorriso Cast, trazendo hoje aqui a Carol Taroco, Carolina Taroco, certo? Isso. A gente vai falar sobre halitose, mau hálito, tem algumas línguas aqui na bancada, achei fantástico, escovas. É uma dúvida muito comum, né? Escova a língua não, qual que é a melhor escovação? Qual que é o melhor material para escovar a língua? Tem muita coisa aqui na internet e a gente vai desmistificar tudo isso com essa especialista aqui. Bem-vinda. Obrigada, Fernando. Adorei o convite. Acho que o bate-papo vai ser bem agregador para todo mundo que estiver assistindo, né? No sentido de saúde, de higiene, de bem-estar e qualidade de vida, né? E também, eu diria, segurança, né? Boa. Segurança para falar, para beijar, para namorar. Eu acho que o hálito, ele é um tabu, né? E muitas vezes não se sabe nem a quem procurar para resolver o problema. E as pessoas sofrem de verdade com isso. É uma dúvida comum. Vou no gastro, vou no médico. É difícil a gente chegar para alguém e falar. Você sabe, no meu canal, um vídeo bem lá atrás, existe uma sociedade, parece que você pode mandar um e-mail num site, eu não sei se isso ainda tem, e eles avisam anonimamente essa Sim. pessoa. Eu tenho um vídeo do Maólito bem legal. Uhum. É uma das hipóteses. Mas é um tabu ainda eu chegar e falar, poxa, eu acho que o colega da empresa aqui, você não tá legal, depois você pode me dar uma dica, até como que eu posso abordar esse colega. É uma coisa muito difícil falar para alguém, olha, você está com mau hálito. Eu entendo, né, que tem um constrangimento. E até conversando com dentistas, o próprio dentista às vezes fica com dificuldade de falar com o paciente sobre isso, com medo do paciente se sentir ofendido. Né? O dentista falou que eu tenho mau hálito. E não, eu queria trazer uma coisa muito legal aqui, que é para ninguém se sentir... vamos dizer assim, constrangido no sentido de ser porquinho, né? Uhum. Eu não tenho uma boa higiene, por isso eu tenho mau hálito. Porque muitas vezes não é isso apenas um problema do mau hálito. Tá? Vem da boca. Tem, sim, parcela de culpa pela higienização? Tem, mas não é só isso. Então, o paciente não precisa ficar com medo de ser julgado pelo seu dentista por má higiene se ele tem um mau hálito. Porque se ele tem alguma alteração desse hálito, né, e só para a gente contextualizar, a halitose significa uma alteração do ar expirado pelo nariz ou pela boca, e esse ar expirado sendo ruim, né, onde o olfato humano perceba um odor desagradável. A nossa boca, ela tem cheiro, a saliva tem cheiro, mas o problema é quando esse cheiro é desagradável para o outro. Então aí a gente considera a halitose. O que mais me pergunto às vezes, a halitose vem da cavidade bucal ou pode vir de outros problema gástrico e tal? Qual que é tem uma porcentagem? Tem. E assim, a literatura traz pra gente que 90% das causas de mau hálito tem origem bucal. 8% origem das vias aéreas superiores, que aí seria mais com o otorrino, e 2% de origem gástrica. Então, que todo mundo acha que mau hálito vem do estômago, né? Eu já trago aqui para vocês que é mito. Boa. Né? Então, mau hálito muitas vezes é relacionado pelas pessoas que vêm do estômago, porque quando a gente fica muitas horas sem comer, o jejum prolongado, hoje em dia o comum da dieta, né, do jejum intermitente também, 12, 14 horas sem comer, existe a halitose cetônica, né? Então, a gente precisa de energia. E quando a gente fica sem comer, e à noite, por exemplo, a gente passa a noite inteira, né, horas ali sem se alimentar, por isso a gente acorda com halitose, com mau hálito de manhã, que é fisiológico. Isso vem decorrente justamente do nosso organismo quebrar células de gordura e liberar ácidos graxos, que apresentam ali compostos voláteis. Então, esses compostos são mal cheirosos, muitas vezes à base de enxofre, e por isso tem a halitose da manhã, né? A gente acorda com mau hálito, o jejum intermitente, né? Aquelas dietas que a pessoa fica muito tempo sem comer, vai trazer também uma halitose característica desse jejum. Falando da manhã, é recomendado então eu acordar e já escovar os dentes, até para tirar esse gosto, essa sensação. A gente falando de namorar, né? Então, tudo bem ali eu acordar e já escovar minha língua? A gente pode entrar até já na escovação de língua? Podemos, não é um problema, né? O que acontece? Muitas filosofias, principalmente a medicina Ayurveda, traz que a gente precisa acordar e sim, a primeira coisa a se fazer pela manhã, higienizar a língua para eliminar toxinas, né? Então, assim, não vejo um problema em higienizar a língua pela manhã, tá? Mas desde que seja feita de forma suave, com a mão muito leve, com o instrumento correto, a gente pode falar daqui a pouquinho sobre isso, mas
não é algo que eu recomendaria assim para todo mundo fazer com constância, de forma vigorosa e talvez nem diariamente. Vai depender muito também de como você acorda, né? Olhar a língua no espelho, tá branca, não tá branca? Será que você precisa mesmo raspar a língua? Porque muita gente raspa e a língua continua branca, né? Então aí a gente tem um problema, porque essa língua branca já não é mais sujeira que precisa ser removida. É um trauma, é algo que está... eu mostro muito, lembro do calo. Sabe quando a gente usa um calçado ou faz alguma coisa e começa a surgir um calo, uma pele grossa ou de esbranquiçada. academia, do excesso. Exato, aquele contato constante. E isso é o que pode acontecer no dorso da língua, né? Pelo uso errado ou agressivo do raspador de língua. Ela fica branca, como se fosse um calo, uma hiperqueratinização, que a gente chama, das papilas linguais. Então, aquele branco que se vê muitas vezes quando o paciente já é um utilizador de raspador de língua, às vezes não é mais sujeira. E eles continuam achando que aquilo e raspam cada vez mais forte. E aí o problema se agrava, né? Onde um dos tratamentos é parar de raspar a língua. Senão a gente não tira o trauma, não tira a causa dessa hiperqueratinização. E essa língua continua piorando. E odores também pioram, o mau hálito. Não resolve, o que você está fazendo errado, né? Então é importante a gente entender por que a língua está ficando branca quando ela tem uma saburra lingual, né? Língua esbranquiçada, tem vários nomes na literatura, né? Biofilme lingual, mas vulgarmente assim a maioria chama de saburra, né? Que é aquela massa esbranquiçada que é bactéria, resto de alimento, células da boca que se descamam e se depositam, saliva, e fica tudo ali sobre a língua. Né? E isso dá um mau cheiro também. A famosa saburra ali. Isso. Às vezes me mandam até fotos. Doutora, olha a minha língua, tá muito branca. Então, esse diagnóstico é feito sempre por um dentista. Sim. Isso é verdade. É que na nossa profissão é difícil a gente estar apto a fazer esse diagnóstico. Né? Você é especialista nessa área, até por isso que eu trouxe. Depois vamos tentar dar alguns insights até para dentistas aqui. Legal, então eu acordei, escovei minha língua, escovei meus dentes e usei aquele meu enxaguante de 2 litros ali. O que você acha sobre enxaguante bucal, já entrando nessa polêmica? Já que entramos nesse assunto, é uma pergunta que eu sempre faço para os pacientes, se eles usam algum produto químico, né, um enxaguatório, e eu já pergunto por que uso. Né? E eu sei que existe muito marketing das marcas, né, falando do mata 99,9% bactérias. Eu falo, uau, mas quero ver uma boca estéril desse jeito, né? Que não existe. A gente tem mais de 500 tipos de micro-organismos na cavidade oral. É o segundo lugar mais contaminado do corpo humano. Primeiro é o intestino, né? E é impossível a gente zerar as bactérias da boca. A gente tem que ter bactérias, porque elas também são boas, né? Elas têm os seus benefícios para a cavidade oral e para a parte da digestão também. Para o trato gastrointestinal, essas bactérias também vão estar agindo. Então, o enxaguatório, na minha opinião, ele acaba desequilibrando essa flora oral, e não é algo que eu indico para todas as pessoas. Então, eu pergunto por que usa, para entender qual é a dor, né? Por que você usa? É para se sentir seguro, né? Para ter um hálito mais refrescante? Porque o enxaguante ele vai mascarar. Ele vai dar um perfuminho. É um perfuminho, né? Sim. Vou jogar. Vou jogar um perfuminho. É como se fosse uma bala, um chiclete. Mascaram. No sentido do hálito, né? Que a gente está trazendo aqui. Tem os seus efeitos, sim, complementares à higienização. A gente sabe que o fio dental e a escovação não é substituível, né? Mas eu tiro isso dos meus pacientes, eu entendo, né, de cada pessoa a necessidade. Você sabe, se a gente precisa, de repente, fazer um tratamento periodontal, a gente vai usar um enxaguatório específico para isso. Perfeito. E na halitose, quando eu preciso um coadjuvante químico, né, um produto, eu vou usar também, geralmente, a base de oxidante, que não é um enxaguatório de farmácia comum, ele é específico para a gente ter uma diminuição de bactérias, que a gente chama de anaeróbias. Então, elas não sobrevivem com oxigênio. Por isso que está no fundo da língua, essas bactérias, está dentro da gengiva, está em regiões menos oxigenadas, e aí a gente tem um nível maior de bactérias potenciais para a litose. A litose, como que chama? Está até no seu Instagram. Alitologia? Alitologia. Isso. O que seria o estudo dessa questão do hálito? Você sabe que eu comecei a usar esse termo sem saber exatamente se ele tem uma explicação, mas hálito
halitologia, igual odontologia, igual estomatologia, né? Uhum. E é uma área, assim, apesar de parecer nova, é uma área antiga, mas pouco explorada pelos profissionais, né? Mas eu atuo há 17 anos nessa área e já estive em palestras com médicos, com dentistas. Os médicos também se informam porque eles são muito procurados para esse assunto, né? Mas o que acontece? Muitas vezes o paciente vai no gastro, vai no otorrino, e não se encontra nada, numa endoscopia, num exame mais específico. E esses médicos encaminham para o dentista. Olha, o problema aqui é bucal, não tem nada sistêmico. Só que chega no dentista e muitas vezes o dentista faz o quê? Faz uma limpeza. Olha, fiz uma limpeza, tá ótima a sua gengiva, você não tem problema nenhum, não tem cárie. E dá alta para o paciente. Só que o que acontece, o paciente fica frustrado. Porque ele fica pingando de profissional em profissional buscando uma ajuda e ninguém encontra a solução. Então, é uma dor muito grande, 30% da população tem mau hálito. Mau hálito que a gente chama de patológico, que precisa de tratamento, porque o fisiológico todo mundo tem, né? O acordar de manhã com mau hálito, o que aparece na novela, eu brinco, né? Eles acordam, já se beijam, né? É tudo mentira, né? Até, eu já conversei com alguns atores, não, Carol, a gente sempre tá com chicletinho, eles até têm esse medo, né? Sim. O ator ali de sentir o hálito do outro, então eles acabam usando artifícios quando não se sabem como tratar. Eu atendo artistas que precisam dessa segurança para trabalhar, com falar de perto, ou até de beijar um outro ator, né? Então, a gente conversa. Preocupação deles é uma também. preocupação, imagina, não posso fazer a gravação mascando um chiclete, mas eu vou beijar um ator, né? E aí vem a hora da verdade. Mas isso é o dia a dia das pessoas também. Às vezes no casamento, ali, Sim. tudo no trabalho. Netinho com vô e vó. Eu não sento no colo do meu vô porque tem um cheiro horrível. E eles falam a verdade, né? Criança é ótima. Fala ali e constrange. Mas eu acho que muitos dentistas não sabem resolver tal problema. Não sabe. E o público de casa, ele sabe que o enxaguante, às vezes vai ser um perfume. Eles são espertos Sim. também, né? E às vezes... Como que eu consigo começar a resolver esse problema? Então, vamos tentar... Legal. Se a balinha não dá, o enxaguante não dá, e eu sinto ainda que tem odor, fiz minha limpeza, tô sem tártaro, tá limpo. Mas eu sinto ainda um cheiro. Bom, primeiro assim... Umas saídas. Uma coisa legal que você trouxe, eu sinto o cheiro. Então, primeiro entender se é um cheiro que a pessoa está sentindo, que de fato existe. Porque o olfato se mistura muito com o paladar. Então, às vezes a pessoa que relata ter o mau hálito, ela pode falar, eu tô sentindo um cheiro, um hálito ruim meu, né? Mas a melhor forma de saber se esse hálito é real é perguntar para outra pessoa, tá? Primeiro porque ela pode estar com o que a gente chama de disgeusia, uma alteração de paladar, ou até uma alteração do olfato, o que vai trazer para ela uma percepção de mau cheiro. Eu sinto o meu mau cheiro, um hálito ruim, mas talvez não é um cheiro perceptível pelo outro. Tá? Então, isso é importante quando a gente tem uma outra pessoa, que a gente chama de confidente. E eu peço, assim, sempre para o paciente ter alguém próximo, né? A esposa, Perfeito. o filho, alguém de confiança de casa, que você possa perguntar todos os dias. Vê aí para mim como tá meu hálito, né? E a nossa referência é pegar uma caneta, que tem em média 15 centímetros, e essa distância de uma caneta é que a gente coloca, né? A boca do nariz do examinador, para poder expirar. Então, a gente assopra como se fosse uma vela. Tá. Assopra o ar a 15 centímetros de distância para a pessoa que está sentindo o cheiro falar, olha, senti um cheiro ruim. Então, se é um cheiro desagradável, é halitose. Cheiro de boca, a gente chama de hálito natural, tá? Então, é um hálito que não é desagradável e é normal. Então, não existe um hálito cheirando menta. Uhum. Não existe um hálito cheirando tutti-frutti, né? O natural não tem odores característicos da bala, do enxaguatório, que é o que as pessoas acham que tem que ter. E por isso usam os produtos. Uhum. São gastos milhões de reais em produtos para mascarar o hálito. E se a pessoa entender que ela pode gastar muito menos, não mascarando, mas fazendo certo e tratando, isso dá segurança também. Você não depender de pegar uma balinha na hora que você vai encontrar alguém. Porque você está seguro, né? Para cumprimentar, para começar um relacionamento, para conhecer alguém, uma entrevista de emprego. Uhum. Sim, já ouvi pessoas que perderam o emprego por conta disso. Isso. A pessoa fica insegura, porque ela acha que tem um hálito e pode ser que tenha mesmo e não encontrou um tratamento. Então, isso deixa a pessoa totalmente introvertida, fechada. Se solta ali, né? Ela fica,
Mas assim, eu já recebi pessoas que estão em empregos, até teve um caso, uma paciente que eles chegam até de máscara até hoje, muitos pacientes de halitose para mim, com medo que eu perceba o hálito deles, porque eles já vêm com essa queixa, né? E ela falou, Carol, lá no meu trabalho não precisa mais usar máscara, né? Porém, eu uso porque é a única forma que eu consigo de conversar com as pessoas do meu trabalho. Eu tenho muita vergonha, muito medo de sentirem o meu mau hálito. Então, ela não ia em confraternizações da empresa, ela não participava de happy hours, então ela não tinha uma socialização pela insegurança do próprio hálito. Então, isso é uma coisa muito importante a gente trazer, porque existe a parte psicológica também. Sim. Pessoas que não saem de casa, pessoas que não se relacionam, pessoas que não conseguem emprego de fato, por insegurança desse hálito. Às vezes elas têm de fato, e às vezes elas não têm o hálito alterado, mas para elas percebem, elas têm, então isso tem que ser tratado de uma forma multidisciplinar. Como que você faz avaliação da saliva? Parece que você faz algum teste salivar. Você vê, eu como dentista também sou bastante leigo nessa questão. Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. Você pega, põe num tubinho, cheira, eu quero saber. Legal. Primeiro assim, até é legal você trazer isso. O início da consulta, né? É daí que vem o diagnóstico, né? Todo tratamento de mau hálito, ele só vai ter sucesso. E é importante a gente trazer que o hálito, ele é igual uma diabetes, tá? Ele não é uma situação que vai ser curável. Eu não curo, porque a qualquer momento, qualquer pessoa pode ter uma halitose temporária, né? Se a gente está resfriado, se a gente tem uma diarreia, se a gente tem algum quadro febril, a gente pode ter uma alteração do hálito por essa questão salivar estar alterada, a disbiose, né? A alteração de bactérias, alimentos característicos, né? Como alho, cebola, também podem trazer um hálito característico do alimento, que é passageiro. Então, tem hálitos que são temporários, né, situações pontuais que depois que resolvido, né, que nem se a gente se alimenta, geralmente 24 horas depois a gente elimina esses compostos. Então a gente tem um hálito normalizado, não mais característico daquele alimento. Mas voltando na questão do diagnóstico, é importante para eu poder tratar. Sim. E aí eu explico que a gente vai ter um controle como eu faço com o diabético. Então, se o diabético comer muito açúcar, ele vai ter a glicemia aumentada. E na parte do tratamento do hálito, é isso que a gente faz. A gente entende o que aquele paciente tem, faz, acontece na vida dele, que piora o hálito. E a gente educa e transforma essa rotina para que ele entenda. Olha, aquele dia realmente eu bebi 10 copos de cerveja. Poxa, você teve uma ressaca, você teve uma desidratação, você teve uma descamação aumentada, fatores ali que provocaram uma piora dessa microbiota. Né? Então, para ter o hálito, a gente precisa ter a bactéria, precisa ter comida para a bactéria. Então, é isso que a gente aborda dentro do diagnóstico na consulta. Então, o que a gente usa de diagnóstico? Eu uso desde um teste de estresse, que é para entender o perfil emocional do meu paciente, se ele passou ou se ele tem passado recentemente por situações de ansiedade, de estresse, que geraram ali, às vezes, situações momentâneas, mas às vezes situações crônicas. Morte de alguém próximo da família, mudança de cidade, perda de emprego, algumas situações que podem impactar na vida das pessoas. E hoje em dia o estresse está super em alta, né? Total. Todo mundo tem alguma coisinha de estresse. E isso também fez com que aumentasse muito a ingestão de medicamentos. Para controle de ansiedade, para dormir, né, os ansiolíticos. Perfeito. E também depressão, esses antidepressivos. E isso também tem a consequência no hálito, na parte bucal. Então, no diagnóstico, a gente entende esse perfil emocional. Tem o quadro de anamnese, que são as perguntas da entrevista que a gente faz, e essa é a parte que eu acho que eu mais demoro na consulta, porque dali eu entendo o que o paciente está fazendo, que está colaborando para a alteração do hálito dele. Depois a gente faz um exame clínico, né, com avaliação inclusive das glândulas salivares, para ver se elas estão dentro de um funcionamento adequado inicialmente, e aí a gente vai para o exame salivar, que a gente chama de salometria. Então, no exame salivar, eu coleto por 5 minutos a saliva do paciente e eu identifico ali se tem uma alteração de volume, de quantidade que está sendo produzida. Eu identifico alteração de cor, de turbidez, de pH e de viscosidade.
que é o quanto a saliva faz aquele Perfeito. fio, né? Ela é grossa ou ela é Pegajosa líquida, exatamente. Então, a gente faz esse contexto todo. Quando eu estou atendendo um paciente de halitose, no final eu também tenho o exame organoléptico, que é um exame, esse é o exame que eu chamo de exame do hálito. É o exame que eu acabei de falar para vocês, que a gente pode fazer uma pessoa com a outra. Ah, tá. Mas aí eu faço com o paciente. Ok. Né? Eu só não fiz durante a pandemia, né? E não tinha como eu realizar, mas eu pedia para o paciente ir acompanhado e a gente fazia o acompanhante e o paciente do jeito que eu ensinava, para a gente identificar se tinha um mau odor. Então, esse teste organoléptico, ele é feito com o ar expirado do nariz, o paciente assopra o ar do nariz, né? Respira e solta o ar, para eu ver se tem um cheiro alterado do nariz que me traz as características de uma sinusite, né, de uma questão mesmo das vias aéreas superiores. E bucal. E aí eu consigo identificar se nessa distância curta já tem um hálito alterado, o que me traria um nível de hálito. Ao mesmo tempo, se eu estou conversando, por exemplo, nessa distância que eu considero 1 metro, tá? E se eu já... Eu não estou sentindo, tá, Fernando? Mas se eu já sentisse o seu hálito alterado, nessa distância, é um hálito mais severo. Entendi. Né? É um hálito de grau maior. E a gente tem essa graduação no diagnóstico, né? Um grau 0 até um grau 5 de halitose, onde a gente vai considerando essas distâncias. Então, se eu estou muito perto, eu sinto hálito, é um grau baixo. Mas se eu estou numa distância e eu também sinto, eu considero um hálito severo, né? E aí eu faço essa identificação, né, da origem, se vem da boca apenas, se tem alguma questão das vias aéreas superiores. E associo a todos os outros questionários que eu fiz na consulta para eu chegar no diagnóstico ali e tentar controlar. Isso. Porque às vezes ele tá tomando um remedinho da pressão e diabetes, e isso vai ser a longo prazo. Isso pode trazer uma alteração da saliva. Alguns medicamentos alteram a saliva. Então, por que eu faço o exame de saliva? Quando a gente tem uma saliva adequada, a gente tem uma autolimpeza natural. A gente engole muito mais vezes restos de alimento, bactérias são deglutidas com um fluxo maior de saliva. Ao ponto que se eu tenho uma boca mais seca, eu tenho tudo mais estagnado ali, né? A bactéria mais estagnada, o resto de alimento. A gente tem as funções da saliva, né? A função antimicrobiana, a função de digestão, de autolimpeza, de lubrificação. Então, tudo isso fica defasado. Então, o mundo da halitose, na verdade, ele acaba me trazendo o contexto da saúde de uma forma geral. E acaba até batendo um pouco ali com a odontologia integrativa, né? Que é olhar o paciente de uma forma mais ampla, olhar o todo. E se a gente não tiver essa visão do todo, muitas vezes o paciente continua doente. Talvez ele não tenha cárie, ele não tenha uma inflamação de gengiva, que é o que a maioria dos dentistas olham e resolvem. Que é o nosso dia a dia. Mas ele tendo uma halitose, para mim, significa que ele está descompensado, que ele tem um desequilíbrio, que pode ser, sim, só bucal. Mascarando alguma doença geral. Mascarando. Então, aí falando das halitoses extra-orais, por exemplo, né? Existem origens de alteração do hálito que podem ser por questão do fígado, questão renal, a questão da diabetes, né? Alterada, que tem um hálito bem característico. Então, a gente tem algumas situações sistêmicas levando à alteração do hálito. Mas, por exemplo, se eu pensar aqui num paciente que está desidratado, ele vai estar com um reflexo, por exemplo, às vezes ele tem o intestino preso por isso, ele tem pouca saliva por isso. Então, a gente trata o paciente como um todo, mas a gente tem a melhora do hálito também. Às vezes não é algo tão complicado assim, entende? Porque um paciente renal, por exemplo, que está tendo um reflexo de uma halitose característica, uma halitose urêmica muitas vezes, ele já muitas vezes está no quadro avançado, né? Numa hemodiálise, numa situação de limitação de ingesta de água, inclusive. Então, o dia a dia do consultório, ele me traz os pacientes que não necessariamente têm um problema sistêmico grande, mas eu posso desconfiar. Às vezes ele nem sabe que ele tem um problema. E aí a gente vai abordar tudo o que está dentro da minha alçada como dentista. 90% das causas são da boca, então eu abordo muitas vezes pacientes que possam ter algum outro problema extra-oral, mas a boca também está incluída.
eu trato a minha parte. E aí, eu identificando outras situações, eu vou recorrer ao gastro, ao otorrino, ao geriatra, ao psicólogo. Então, a gente acaba trabalhando de forma conjunta. E isso numa consulta eu consigo fazer essa anamnese, teste da saliva? É algo breve, assim, que a gente explicando. Demora, a minha consulta inicial são 2 horas. Tá, mas em um dia, talvez você sai com o diagnóstico. Sim, assim, porque essas pessoas que têm o problema, elas têm uma certa ansiedade por resolver. Pra saber ali, né? É muito difícil você ir e sair sem... Mas tem alguns colegas dentistas que trabalham dessa forma, né? Colocam ali a consulta de diagnóstico e começam o tratamento num outro momento. Eu sempre procuro deixar um tempo maior e, como eu sei dessa demanda de resolver, ansiedade eu já tento colocar tudo no mesmo momento. Então, eu fico um tempo maior com o paciente para trazer o diagnóstico e para já iniciar o tratamento. E aí, eu tenho retornos a cada 20 a 30 dias para eu reavaliar como o paciente ficou com essa primeira fase de tratamento. Eu ajusto e eu removo ou eu insiro algumas orientações para reavaliar mais 20, 30 dias depois. Uma dúvida sobre o teste da saliva. Isso daí é comprado para eu ver a questão do pH, que nem de aquário, por exemplo, que eu pego a aguinha, né? E tem a fitinha, ou não? Não, são fitas de pH salivar mesmo, certo. Que a gente pode comprar. Dental mesmo? Não vende em dental, eu compro no Mercado Livre. No Mercado Livre, ótimo. Mas essas fitas, elas são imergidas na saliva coletada. E o que a gente identifica na questão da litose por um pH, por exemplo? As bactérias que causam a doença periodontal e também a litose, elas são muito parecidas. E elas sobrevivem, se multiplicam principalmente no ambiente mais alcalino, no pH mais alto. Uau. O oposto da cárie, né? Que elas vão estar ali no ambiente mais ácido, né? As bactérias são mais acidogênicas, que causam a cárie. Então, se eu tenho um paciente com um pH mais pro ácido, e a gente sabe hoje que um pH a partir de 5,5 para baixo, ele já é desmineralizante. Então, aí eu tenho características salivares que favorecem aquele ambiente bucal a uma desmineralização, a uma cavitação de cárie, tá? Quando eu tenho um pH mais alto, eu estou favorecendo aquele ambiente bucal a bactérias periodontopatógenas que causam a litose, que causam a doença gengival. Então, a gente tem um pouco desse contexto. A maioria das pessoas vão ter um pH neutro. Porque é função da capacidade tampão salivar trazer. A gente come o pH baixo. Se eu tenho uma saliva adequada, meu pH, dentro de 15 minutos, ele tende a neutralizar. Mas e se eu não tenho saliva adequada? Isso não acontece, né? E aí que começam os problemas, tanto de cárie como de doença periodontal e a litose. Mas isso não é algo isolado. A gente sabe que tudo que o dentista trata é multifatorial. Não é uma causa, não é só a bactéria estar ali, é a dieta, é a questão da saliva, o ambiente propício, exatamente, a higiene oral, o quanto ele remove eficientemente essa placa. Então, é um conjunto. E a saliva, ela é um fator. Então, se eu tenho ela ao meu favor, poxa, ótimo. É contribuinte para eu melhorar e estabilizar meu paciente. Se eu tenho uma deficiência salivar em volume, em qualidade, eu tenho um fator que não vai me ajudar no tratamento. Por isso que isso é envolvido no diagnóstico e, consequentemente, o meu tratamento envolve o tratamento salivar, quando eu tenho essa alteração, né? Se eu tenho uma saliva muito pegajosa, um excesso de viscosidade, eu muitas vezes posso pensar que meu paciente tem um refluxo. Eu posso pensar que ele tem um baixo fluxo de saliva, então deixa aquela saliva menos fluida, mais espessa. Isso favorece também o aumento desse tipo de bactéria, né? Então, eu olho para os hábitos do meu paciente. Às vezes, eu faço uma orientação anti-refluxo. Porque, às vezes, a pessoa não tem sintoma, não tem uma endoscopia que aponte um refluxo. Mas eu pergunto, você come perto do horário de dormir? Né? Ou, por exemplo, você faz uma refeição muito grande à noite no seu jantar? Né? Às vezes, a pessoa é a hora que ela mais come à noite. Meia-noite chega. Aí vai dormir de barriga cheia. Então, às vezes, ela tem um refluxo assintomático. E esse refluxo, ele tende a alterar também essa microbiota, essa viscosidade salivar, esse acúmulo de biofilme lingual, né? Então, a gente vai tendo problemas bucais indiretamente por conta do estômago.
Aí, no caso, o refluxo que a gente está falando. Não que o refluxo seja uma causa direta da litose, mas uma causa indireta da litose. Se eu tenho problemas gástricos, de má digestão, de refluxo, ou de um paciente que tem o intestino muito preso ou muito solto, né? Então, eu tenho a escala de Bristol no consultório, pergunto para o paciente, como que é o seu cocô? Cocô bolinha, né? Cocô muito pastoso. A gente tem que ter um equilíbrio intestinal também, tá tudo relacionado. Né? E aí eu entendo se meu paciente tem uma refeição, uma dieta mais saudável, se é um paciente que come mais fast food, que não come frutas, legumes, verduras, peço diário alimentar para entender um pouquinho dessa rotina. Então é um diagnóstico que vai, eu praticamente entendo como é a rotina da hora que acorda até a hora que vai dormir. Isso é bastante importante, até para diagnosticar outras questões ali, né? Sim, aí vai agregando tudo que o paciente tem. Às vezes não é... Eu, hoje em dia, preconizo esse tipo de abordagem para todos os pacientes. Não só para quem me procura, né? Com a queixa do mau hálito. Porque eu começo a trazer para o paciente uma odontologia completa. Sim. Ele tem em mim, muitas vezes, o que ele não tem no médico. Né? De falar sobre esse assunto. E às vezes eu começo a falar de mau hálito com naturalidade e ele nunca falou disso com ninguém, mas eu tenho essa bolinha na garganta, né? Eu pergunto. Se você não perguntar, você não vai saber. Né? E o paciente não fala, não chega falando, doutor, eu tenho mau hálito, porque ele tem medo de ser julgado. O dentista vai achar que eu não escovo o dente, não passo fio. Às vezes não escova mesmo, né? Mas ele não quer ser julgado. Tanto é que eles fazem a melhor higiene do dia, no dia que vai dar no dentista. Mas essa questão do paciente ser abordado naturalmente por nós, eu acho muito importante. Por que o dentista não aborda? Talvez por falta de informação, de conhecimento. Sim. Se a gente não teve isso na graduação, como é que eu vou falar de um assunto que eu não sei resolver? Não domino. Né? Então, eu entendo que se você não fala, encaminha para quem vai resolver. Agora, se você for pensar, o urologista fala com os homens sobre disfunção erétil numa boa. Porque se ele não falar, quem vai falar? Então, se o dentista não falar, quem vai falar? E aí eu trago isso para o paciente de forma leve, né? Você trazer para o teu dentista que você tem uma queixa, ou que a sua esposa reclama, que às vezes é alguém de casa que já te falou e você não sente. Existe a fadiga olfatória, né? Que eu queria dizer também sobre isso. Você passa um perfume de manhã. No final do dia você sente o seu perfume? Não. Às vezes você já nem lembra mais que perfume você passou, né? Isso é o que acontece com o mau hálito. Então, às vezes a pessoa tem o mau hálito e ela não percebe que tem. Ela se acostumou com o cheiro. É igual a tinta na parede. Eu pintei aqui essa sala. No dia seguinte, às vezes, eu nem sinto mais o cheiro da tinta. Porque eu me acostumei, né? Tô aqui o dia todo. Então, isso acontece com o mau hálito. A pessoa se acostuma. E aí, muita gente fala pra mim, Carol, tem uma pessoa no meu trabalho. Meu Deus do céu, ela tem um cheiro. Ela precisa passar com você. Você já... Mas assim, não sei se ela sabe, não sei se ela sente, não sei se ela já procurou ajuda. Às vezes, não. A pessoa, se ela não for avisada por alguém... ela pode passar a vida inteira, muitas vezes até sofrendo bullying. Sim, e nem sabendo, às vezes. Nem sabendo por que as pessoas, né, se afastam dela. Você tem alguma dica para eu avisar essa pessoa aqui, que tá um pouco de mau hálito, que senta do meu lado? Olha, aqui? Ultimamente eu tenho falado assim. O que é que pode usar, né? Então, é difícil. A parte mais fácil de comunicação é que seja alguém da família, alguém próximo dessa pessoa, né? Porque aí você vai falar numa boa, fala assim, ó, tô sentindo que teu hálito não tá legal, e isso pode, né, ter alguma relação até com algum problema de saúde. Né? É uma questão importante você ver. E aí indicar um profissional que de fato vai trazer essa abordagem de forma leve. Para não existir um constrangimento nem para quem indicou, nem para quem foi passar na consulta. Né? Então, por exemplo, um paciente que chega no meu consultório hoje, eu abordo esse assunto mesmo se ele não falar para mim que ele tem um problema. Eu vou fazer perguntas, por exemplo. Eu pergunto se ele já percebeu o hálito dele alterado. Se alguém da casa dele, a esposa, filho, já falou. Alguém já te falou do seu hálito? Pergunto se tem a boca seca. Aí eu faço o meu exame de saliva com todos. Então, se eu já vejo uma alteração salivar. Eu avalio a língua, né? Então, a língua, se ela tá muito branca, né, essa parte de cima dela, para mim já é um fator importante de halitose. A principal causa de mau hálito é o biofilme lingual, mais do que a doença periodontal. Né? A literatura traz isso pra gente hoje em dia. Então, se eu vejo uma língua esbranquiçada, eu pergunto, você limpa a língua? Então, aí vem aquela questão que eu falei, se ele limpa, eu limpo muito. Opa, essa língua branca às vezes não é sujeira, é o excesso de higiene. Então, eu preciso entender o que ele já faz e ver o resultado que ele está tendo. Né? Agora, uma língua branca, ele nunca
Raspou. Às vezes é uma língua marrom. Né? Uma língua marrom significa, às vezes, um paciente fumante ou que toma muito café. Então, aquela língua branca pigmentada. É a saburra escurecida. Então, eu entendo quais são os hábitos do meu paciente e vou entendendo por que a língua está assim. Então, se eu tenho uma língua muito esbranquiçada, um paciente que não higieniza, é possível que ele tenha halitose, né? Mas não é uma garantia. Por isso que eu faço todo o contexto das perguntas. O exame salivar também me traz esses dados. Então, se eu pego um paciente com pouca saliva, eu falo para ele, olha, você tem aqui um fluxo, né, um volume salivar pequeno, né, que isso pode estar te trazendo uma disbiose oral, um desequilíbrio, e causando, não só, se eu identifico já um paciente com uma gengivite ou cárie, olha, isso pode justificar esse cenário que a gente está encontrando hoje aqui, né, que a gente vai tratar, odontologia que todo mundo vai fazer, tem, né, que lá o dentista sabe diagnosticar, vai resolver. Mas se a gente, de repente, não tratar a saliva, passa 2, 3 meses, o paciente está com gengivite de novo. Poxa, doutora, mas eu estou passando fio dental, eu estou escovando do jeito que você pediu. E às vezes tem muito dentista que não sabe dessa informação também. E aí fala, poxa vida, eu já cansei de falar para o meu paciente sobre higienização. E o paciente fala, mas eu já cansei de fazer o que você está me falando, sabe? Eu faço do jeito que você manda. E fica esse atrito profissional-paciente. Quem que está falando mentira? Quem está errando? E muitas vezes o dentista não tem essa informação mesmo, né? Que, olha, pode estar faltando saliva para ter uma autolimpeza, um controle, né, microbiano melhor e a gente ter uma menor formação de sabor lingual. Então, a saburra lingual também se forma por vários outros motivos. Não sei se você quer saber. Quero saber. E depois quero entrar na saliva artificial. Tá. Porque às vezes a pessoa, realmente, ela, repito, toma essa medicação, não tem como parar de tomar. Mudar a dose. E tem uma xerostomia, que é essa falta de saliva. E o que ela pode fazer? Tem uns artifícios, tem sprayzinho, tem pasta que promete. Isso legal. Ajuda? Olha só. Dentro do que a gente tem de redução de saliva, as piores causas são de doenças autoimunes, tá? Principalmente síndrome de Sjögren, e pacientes oncológicos, que passaram por radioterapia, alguns tratamentos, principalmente rádio de cabeça e pescoço, que podem lesionar definitivamente glândulas salivares, né? Irreversível. Então, a gente, no teste de saliva, às vezes eu pego um paciente oncológico e eu vou testar aquelas glândulas para ver se ainda tem resposta, tem função residual. Tem possibilidade da gente estimular, tratar essa saliva e responder ao tratamento? Então, eu testo para ver se meu tratamento vai ter resposta. E aí, eu instituo um tratamento. E tem casos que não é possível. Então, esses são os casos mais avançados de uma alteração salivar que pode dificultar essa questão do tratamento. Os medicamentos, existem vários, tá? Que são, na bula tem lá, xerostomia, redução do fluxo salivar, boca seca. Inclusive, assim, a boca seca que o paciente nos relata, eu tenho boca seca, se ele vem falando isso, ele já tem uma perda de cerca de 50% da função das glândulas. Isso pode ser por falta de hidratação, por medicamento e outros hábitos que eu vou falar aqui para vocês que causam essa secura bucal. Secura, Mas a queixa de boca seca, ela vem quando a gente já tem uma redução grande de fluxo. Então, quando eu faço, que eu estou trazendo a diferença da queixa de boca seca, que a gente chama de xerostomia, para o resultado do exame salivar, que me traz o volume em si, em número, e aí eu diagnostico como hipossalivação. Baixo fluxo salivar. Então, às vezes eu tenho uma boca seca que eu meço lá, saliva, e tem quantidade de saliva. Poxa, mas tem saliva aqui, por que tem boca seca? Porque ele não tem, às vezes, uma viscosidade na saliva, que aí é uma alteração na qualidade. Então, se eu tenho uma saliva muito líquida, muito fluida, o paciente sente a boca seca, porque não mela a mucosa, não lubrifica. Então, ele não sente a boca úmida, porque ele não tem o que a gente chama de mucina, que é uma enzima salivar que promove essa função de lubrificação, de dar essa viscosidade, essa textura, e que dá para o paciente a percepção de boca úmida. Então, às vezes ele tem volume e não tem viscosidade. Então, quando eu faço o teste, eu começo a levantar o que está acontecendo. E eu sei que glândulas produzem mais mucina, que glândulas liberam uma saliva mais fluida, e eu vou equilibrando nesses estímulos, que o tratamento ele vai ser baseado nesse diagnóstico, né? Mas só trazendo aqui, que, por exemplo, você falou do medicamento, né? Que causa a boca seca. Se eu não tenho como alterar esse medicamento, e muitos pacientes têm essa situação, eu vou
abordar todos os outros pontos do meu paciente que levam a ressecamento e a desidratação. Por exemplo, coisas comuns, tá? Às vezes o paciente não bebe água mesmo, né? A gente faz um cálculo que até é legal passar aqui, a gente faz a seguinte conta: 35 ml de água por quilo de peso. Então é só pegar o seu peso, multiplicar por 35, vai dar quantos ml de água por dia cada pessoa tem que beber de forma personalizada. Ótimo. Então isso já é o primeiro caminho. Então o primeiro passo é ajustar a hidratação. E toda vez que eu converso com as pessoas sobre isso, dificilmente se toma essa quantidade. A quantidade ideal de líquido, né? Então isso vale, importante falar, não é pegar a garrafa de água e virar ela inteira. Bebi meio litro lá. Já durante o processo do dia. O dia todo, aos goles, aos poucos, sempre deixando essa água circular na boca para ela hidratar, para ela, né, levar as impurezas, as descamações que estão ali, os resíduos, e engolindo, né, vai tomando aos goles durante o dia todo. Então essa é uma hidratação ideal, porque às vezes viram um copão d'água e vai no banheiro toda hora. Tá? Pô, mas eu bebo água e vou no banheiro. Então demora um tempo para o nosso organismo se adaptar a essa hidratação contínua e mais volumosa. E isso tem que ser feito dessa forma contínua, né, aos goles, para que essa hidratação aconteça. Né? Então é importante a hidratação. E a gente vai para outros hábitos, por exemplo, um respirador bucal. A respira de boca aberta vai ter evaporação da saliva, né? E aí fica difícil. Ronco e apneia. Pacientes, por exemplo, que comem muita comida condimentada, apimentada, salgada. Por exemplo, você vai no japonês, o shoyu traz pra gente aquela sede depois, né? Porque tem um sódio ali, então tudo que é muito salgado. E tem gente que tem hábito. Eu gosta de muito sal em tudo, batata em tudo. Isso, põe tudo sal. E isso vai aumentar a desidratação, esse ressecamento bucal, tá? Então, o tipo de alimento. Alimentos muito quentes também. Tem gente que às vezes bebidas, comidas muito quentes. Isso causa... Sabe quando a gente queima o céu da boca? Sai aquela pele? Isso é a descamação. Uma descamação provocada. Então, eu provoquei a descamação, que pode ser provocada pelo alimento quente, pode ser por um aparelho ortodôntico, pode ser pelo hábito de morder o lábio. Então, tem gente que fica ansiosa, verdade. Bochecha, né? Fica ali beliscando a bochecha. Então, tudo isso eu estou traumatizando, eu estou provocando uma descamação. Roer unha, o bruxismo em si, né? Tudo que causa um atrito, a gente vai gerando uma descamação da mucosa oral, tá? Então, essa descamação, ela fica sobre a língua, vai formando aquela saburra, lembra? E ela é rica em proteína, é colágeno puro na mucosa, né? E a gente aumenta ali bactérias proteolíticas, que se alimentam de proteína, né? E vão liberar esses compostos sulfurados voláteis. Então, as bactérias do mau hálito, elas são principalmente proteolíticas, anaeróbias, que sobrevivem em baixo teor de oxigênio, gram-negativas, né? Então, esse tipo de bactéria, ela tem um ambiente propício. Ela tem comida, que é essa descamação da pele, da boca, um baixo fluxo salivar, então vai trazer um ambiente mais anaeróbio, de menos limpeza, e ela tem a faca e o queijo na mão. Bactéria com comida, ela quebra essa proteína, e o mau hálito nada mais é do que esse gás. Eu falo que a metabolização dessa proteína é o que a bactéria libera, eu falo que é o pum da bactéria, né? Libera esses compostos à base de enxofre, que a gente chama de compostos sulfurados voláteis. E eles são principalmente da cavidade oral. Por isso que tem que ter esse contexto, eu tenho que ter um desequilíbrio de bactérias, eu tenho que ter a comida. Então, essa descamação, então eu falo para o paciente assim, tudo que você faz, que aumenta essa descamação, que desidrata, né? Eu fumo, vai ter descamação. Eu tomo café toda hora, vai aumentar. O álcool. Então, aí a gente vai seguindo, isso tudo tem na minha anamnese. Eu vou entendendo tudo que ele está fazendo, né? O jejum prolongado. Eu acordo e eu só vou almoçar, não tomo café da manhã. Poxa, então você tem um hálito característico da fome, né? Então eu vou trazendo para eles o conhecimento do que ele está fazendo e ajusto isso como tratamento. Né? E essas pastas mais cítricas, esses sprayzinhos que dão essa saliva artificializada ali, elas podem mascarar esse tipo de problema se eu não saber diagnosticar, ou elas até ajudam? Você está falando da saliva artificial mesmo? Então, tem várias formas de apresentação. Gel, spray, né? O que acontece? Hoje em dia eu uso a saliva artificial quando eu estou iniciando um tratamento, o paciente tem pouca saliva, e eu uso como coadjuvante, para dar um conforto. Tem gente que às vezes não consegue nem mastigar direito. Se pegar um frango com farofa, uma pessoa que não tem saliva não come, né? Então, a gente vai introduzir todas as orientações de tratamento e usa a saliva artificial como conforto.
um paliativo inicialmente. Uma fase aguda, ela é ótima. Isso, para assim. início ali, Tá bom. até eu estabilizar, até melhorar mesmo esse volume salivar. Porque, na verdade, a maioria das pessoas faltam estímulo, falta um contexto de tratamento que é simples, né? Por mais que você tenha algumas questões medicamentosas, por exemplo, que é mais difícil e é comum hoje em dia, causando uma alteração salivar, o que mais está causando alteração salivar dentro da tua rotina? É nisso que eu vou trabalhar. Os medicamentos, vários, né? Que a gente já falou, ansiolíticos, antihipertensivos, os para diabetes também, que causam essa alteração, pode ser levado ao médico, possibilidade de troca de medicamento ou diminuição de dose, mas muitas vezes isso não é possível. Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem, né? E o paciente, ele sabe que ele tem essa limitação no tratamento. Às vezes a gente melhora, mas não 100%, não onde eu gostaria, porque eu tenho essa questão envolvida. Mas é um controle. Sempre melhor vai ficar ali. Vai, não. Com certeza a gente consegue melhorar. E o paciente, ele só vai estar motivado ao tratamento, a fazer aquilo... Se ele vê o resultado... Exato. Se ele fizer, né? Então, primeiro ele precisa ser orientado, né? Educado naquele contexto. Ó, isso é o que acontece com você que está causando mau hálito. E é essas condutas que a gente vai ter para a gente ter um sucesso. Então, na reavaliação, eu vejo o que foi feito, aonde a gente chegou com o tratamento. Mas, no geral, a gente busca reduzir essas questões que descamam. Tem algumas questões sistêmicas, por exemplo, deficiência de vitamina D, deficiência de vitamina A. Tem aquele Roacutan também, já ouviu falar, para espinha. Então, isso causa causa um ressecamento grande também, baixo fluxo salivar por conta do medicamento. Se o paciente está em tratamento, é difícil eu tratar um paciente assim, né? Então, a gente vai entender todo esse momento desse paciente. Porque se ele está tomando, não vai adiantar, eu vou enxugar gelo. Eu tô querendo ficar gripado, então eu tô respirando pela boca. Eu já sinto que, não sei se você percebeu, eu tô quase acabando com a garrafa. Porque eu sinto ressecamento já, o ar tá ligado. Isso, tô com ar-condicionado. Tô com o aparelhinho, tô com um alinhador. Então também minha boca fica mais aberta. Então às vezes eu tô num momento que talvez possa até estar gerando um pouco de mau hálito, né? Falando mais nasalada, minha voz. Eu tô num momento que... Mas depois regride. Quando você melhorar desse quadro, a tendência é que teu hálito melhore. Esse é o hálito temporário, né? Às vezes a gente tem uma alteração ali, porque não dá pra você ter controle. Sua respiração tá difícil, você tá, né, com o nariz mais obstruído. Tanto é que essa questão do nariz, por exemplo, se tem um respirador bucal, e isso é algo importante, enquanto ele não tratar o motivo da respiração bucal, eu não tenho sucesso no meu tratamento, né? Então, eu tenho que ter muita ciência do que está causando para o paciente ter clareza. Bom, isso aqui eu vou fazer, isso aqui eu tenho que procurar um otorrino para resolver, e aí a gente trabalha alinhado, né? Então, entender quais são essas causas. Então, a gente vai para o fluxo salivar, a gente vai para o aumento da descamação, para a higiene oral, e aí a gente entra na higiene oral. Reforço do fio dental, da escovação, os acessórios. Hoje em dia a gente tem muitos acessórios, escovas, né? Unitufo, interdental. Limpador. Eu queria até que você mostrasse, porque é tanta opção. Isso, por um bom tempo, a gente tem quase a mesma idade. Existia só a escova e depois lançaram atrás da escova uma cabeça para limpar. Foi. Quer falar um pouquinho sobre essa escova aqui? Algumas escovas, né? Nem sei se tem mais dessas, eu também não sei. Elas têm umas ranhuras, né? Atrás da cabeça mesmo. E com a intenção foi essa mesmo, de usar a parte de trás da escova da cabeça para limpar a língua. Mas olha só. A escova ela é geralmente fina, né? E isso aqui na língua, ela tem a tendência de causar uma pressão que leva ao desconforto, à ânsia, né? Dos pacientes. Então, é importante, assim, eu não gosto de usar essa parte, tá? Justamente porque ela não tem uma anatomia que se adapta da melhor forma na língua. E a gente tem diversos modelos. Então, a gente tem línguas que quando a gente põe para fora, elas fazem um vão, assim, fazem uma profundidade maior. Tem língua que não, que ela fica bem aberta. Então, eu olho como fica essa anatomia da língua, a hora que o paciente põe para fora. Para usar o melhor artifício. Para escolher, né? Então, eu posso escolher, por exemplo, um limpador flexível, né? Olha como ele fica delicado. Olha só. Né? Depende aqui do formato da minha língua. O que vai se adaptar melhor aqui. Agora, se eu pego, por exemplo, um limpador assim, isso é muito comum de ter para vender na internet. Isso tem. Mas ele é muito largo.
Eu já usei, assim, todos, né? Já tive experiência de usar na minha boca também. Precisa de um bocão e uma lingona. Então, é muito largo. E essa região mais posterior, a gente tem uma anatomia que todo mundo, quando começar a olhar bem a língua lá atrás, vai ver umas bolinhas chamadas V lingual, né? Então, a gente tem papilas, que são bolinhas em formato de V. Eu tentei desenhar aqui, mas é umas bolinhas que ficam no fundo da língua. E elas formam um V. Então, essa região eu não posso colocar o raspador de língua. Não é ir lá no fundo. Dela, não. É dali pra frente. Então, esse é meu limite posterior da higiene de língua, tá? E geralmente, se eu pego isso daqui, eu não consigo adaptar essa anatomia. Eu vou machucar essas papilas. E não é pra eu encostar ali, né? Quando eu pego um limpador mais delicadinho, eu já consigo o ideal, tá? É a gente imaginar 3/3. Divide a língua em 3 partes de comprido aqui. Então, a gente vai de um lado 5 vezes, do outro lado 5 vezes e no centro 5 vezes. Tá? Até a ponta? Então, aí que tá o segredo, né? Primeiro, se a gente tem uma camada muito espessa de biofilme ali, eu gosto muito de usar uma escova para soltar esse biofilme, tá? Ou até uma gaze, né? Uma gaze ou uma escova infantil, porque aqui a gente tem essa escova, que é uma escova com um raspador, né? Então, é específico para língua. Duplo. Ao ponto que se eu pegar vou usar minha escova mesmo, Carol, para fazer isso. A gente tem uma altura da cabeça muito alta da escova dental. Porque ela é para dente, não é para língua. Então, se eu vou com isso aqui lá no fundo de língua, é mais desconfortável. E tem pessoas que quando abre a boca, existe uma distância curta entre essa parte posterior da língua e o céu da boca. Então, não cabe. Não cabe. Aí que dá o desconforto. Eu não consigo limpar minha língua, né? Ao ponto que se eu uso um instrumento próprio para língua com cerdas, a gente tem um acesso mais delicado nessa região. E aí as cerdas a gente vai fazer uma escovação mesmo. É uma escovação dessa língua para soltar esse biofilme que está impregnado. Não sei se vocês sabem, mas a língua, né? O doutor sabe. Mas para quem não sabe, a língua ela é cheia de vilosidades, pelinhos ali, que são as papilas. A gente não tem a língua lisa. Então, a gente tem esse biofilme lá na raiz desses pelinhos, lá dentro, entre eles. Ficam emaranhados ali, né? Exato. Agora, se eu pego um raspador somente e passo isso daqui, esses pelinhos, eles se dobram, eles se deitam. Até para proteger. Eles escondem a sujeira, eles não removem. Tipo um tapete. Tipo um tapete. Sabe capacho que fica na porta, aquele mais alto? Você tem que escovar e depois bater. E ele serve para reter mesmo a sujeira. E a nossa língua também ela retém. Eu falo que é o chão da boca, é a língua. Então, a gente precisa fazer a higiene da língua, mas de forma certa. Então, assim, uma forma para a gente falar assim, né, que é possível. Usar, sim, as cerdas, seja de um raspador de língua ou uma escova infantil que tem uma cabeça menor, é uma possibilidade. Ou ainda gaze, tá? Gaze enrolada no dedo para fazer aquela fricção de forma leve, sem força, tá? Então, é fazer um movimento contínuo para lá e para cá, né? Um vai e vem. E por que eu não vou até a ponta? Porque geralmente a ponta da língua não tem esse acúmulo de biofilme, é mais o terço posterior. Então, a gente vai fazer esse reforço onde precisa. Senão eu vou ficar traumatizando essa língua toda sem necessidade. Soltei essa burra e depois eu vou lá e removo mecanicamente, como se fosse um rodinho. Mas a mão é uma mão bem leve, é delicada. Às vezes eu não vou tirar essa sujeira num dia. E o mais importante, se eu olhei para o que está formando isso daqui, lembra que eu citei as causas? Sim. Se eu olhei para o que está formando essa descamação e essa hipossalivação, eu trato para existir uma redução da formação do biofilme. Porque aí a minha necessidade de raspar vai diminuir. Então, que às vezes eu inicio um tratamento 2 vezes ao dia com higiene de língua, eu vou reduzir para 1 vez ao dia sim, dia não. Eu não preciso raspar a língua todo dia se eu estou tendo um controle através de hábitos. Que não é só ir lá fazendo a raspagem, né? Mas é o que está formando, o que está desidratando a minha boca, o que está ressecando, descamando. Eu estou diminuindo, eu estou eliminando, eu vou ter um controle do biofilme. Então, a rega para dente, escovar a cada refeição, não vale para rega para língua. Não vale. Interessante. Não precisa. E isso é um problema porque as pessoas, às vezes, acabam indicam no excesso. Isso. Não, escova o dente, escova a língua. Até para criança. A escova em si, ela não vai ser tão traumatizante quanto um raspador. Sim. Mas eu não sei se eu estou muito imersa nessa área, até você pode me trazer. Mas eu vejo muita gente usando o raspador direto, demais, assim, comum. Né? E a escova só, você ir lá e passar a escova na língua não é um problema.
né? Criança pode fazer. É uma higienização ali. É uma higiene mais superficial. Mas se eu tenho um controle da formação do biofilme, ou se eu tenho a forma... Ah, cara, eu olhei e tem biofilme. Eu removo aquele biofilme. Com o limpador de língua. Com o limpador correto, da forma correta. E vou buscar esse tratamento do controle de formação. Porque quando a gente diminui essa descamação, essa formação contínua, você concorda que eu vou diminuir essa frequência de raspagem? E se eu tenho essa raspagem 3, 4 vezes ao dia, todo dia... já não é legal. Pode estar inflamando a região. Eu tô machucando, eu tô traumatizando, eu tô às vezes deixando a minha língua mais branca por excesso, por trauma e não por estar suja, né? Então aí que vem o problema, que eu tenho que entender, eu tô com a língua suja, eu tô com a língua machucada. Porque o excesso de higiene é o que eu bato muito na tecla, pra gente evitar que isso seja divulgado de uma forma que piore a situação, né? Tem alguma regra? Escovo antes ou depois da escovação normal dos dentes? Ou seja livre? Eu sempre até li muitos artigos sobre isso, né? A sequência de higiene oral. Fio dental, fio ou fita, né? Escovação dos dentes. E eu sempre deixo a língua por último. Tá? Uma atenção especial ali. Por último. Quando eu vou usar algum produto, eu posso usar esse produto oxidante tanto na própria cerda. Alguns são vendidos até em formato de spray. A gente espirra na cerda. E aí a gente... tem essa ação química colaborando para a soltura do biofilme. Às vezes uma língua mais pilosa, com essas papilas mais altas, e eu preciso de uma ação química mecânica para a higiene dessa língua. Então aí eu uso o químico, o enxaguatório específico para me ajudar a soltar, e depois eu removo com outro. Esse raspador mesmo, ele tem os dois lados, né? O lado de cerdas, o outro lado já raspa. E então aí por isso que eu personalizo. É só raspador, é só escova, é os dois, né? Eu preciso de um auxiliar químico. Então, quanto mais espessa essa saburra, talvez eu só raspar não vai resolver. A anatomia dessa língua, às vezes eu tenho uma língua geográfica, uma língua fissurada. Né? A língua geográfica é uma língua mais delicada, é despapilada, ela vai ter uma ardência às vezes. Então eu não vou poder usar um raspador em cima de uma área da língua, que é a famosa língua geográfica, né? Que ficam umas áreas desenhadas, sem papila, desprotegida. Então eu olho muito isso. E essa limitação mesmo, né? De acesso, se a pessoa consegue. Uma dica legal é segurar a ponta da língua com uma gaze. Não pôr ela muito para fora, né? Que isso dá ânsia. Mas segurar a língua bem aqui dentro da boca mesmo, e aos poucos, né, a gente fala, começa devagarzinho aqui, eu consigo aqui no terço médio, aí treino. Na próxima vez eu consigo um pouquinho mais para trás, é um treino, e aí você vai se acostumando com isso também, porque a língua é um músculo, né, então ela vai se adaptando, e é importante não pôr a força, porque essa pressão na língua vai trazer um desconforto, uma vontade de vomitar mesmo, né. Às vezes não vai sair aquela brancura, fiquem tranquilos, né, porque às vezes quer tirar de qualquer jeito, acha que aquilo é o problema. E eu quero dar um cheirinho enxaguante logo após. Melhor ficar sem esse enxaguante se não tem indicação? Ou, ok. O que você indica? Alguns enxaguatórios, até os com álcool, eles vão piorar o hálito. Porque eles vão aumentar aquela descamação que eu expliquei, o ressecamento. Então, tudo que resseca, eu tenho que tirar da rotina do meu paciente. Eu uso enxaguante com álcool. Então, tá piorando o teu hálito. Os enxaguantes comuns não é algo que eu recomendo usar por questão desse desequilíbrio, né? Eu busco reequilibrar a flora através de meios naturais. Mecanicamente, assim... É a nossa rotina, né? Então, se eu comer, por exemplo, uma maçã, uma fruta, uma pera, um alimento mais fibroso, tá? Que eu precise mastigar mais, usar mais força, né? Eu vou ter uma produção salivar maior. Então, a gente tem as duas glândulas aqui, ó, do ladinho do masseter, que né, faz a força muscular principal na mastigação. E automaticamente, eu tendo uma mastigação mais vigorosa nas minhas refeições, eu tenho uma produção maior salivar. Né? Ao ponto, se eu pegar um paciente, eu como Danone, mingau, macarrão, coisa que não precisa mastigar. E quando eu peço um diário alimentar, vem muitas coisas assim. As pessoas não comem alimentos que... Eu falo alimento que a terra dá, né? Desembalar menos e descascar mais. Esse é o jeito certo da gente comer, né? Descasque mais e desembale menos. Então, quando eu olho um diário alimentar, que eu vejo ali tudo que o paciente come, eu já vou falando com ele. Olha, tá vendo? Vamos supor que ele até come vegetais, mas ele cozinha, deixa tudo muito molenga. Então, vamos fazer um brócolis mais al dente, né? É cozinhar os legumes, a cenoura. A cenoura dá para comer crua,
né? Aquelas mini carrots, né? Sim, uma delícia. Ou mesmo cortar os palitinhos, levar de lanche, né? Entre as refeições, vou comer um lanche mais saudável, ao invés de comer bolacha, ao invés de comer uma bisnaguinha, sabe assim? Porque isso tudo tem a ver com estímulo salivar. Melhorar o ambiente bucal naturalmente. Então, é hidratação de água, é alimentação saudável, é hábitos anti-estresse, né? Então, às vezes a pessoa tem uma rotina estressante, não faz uma atividade física, que a gente sabe que é bom para essa questão da saúde e para o estresse. O sono também. Então, tudo isso eu vou conversando com o paciente. Eu, sei lá, fico na televisão, fico no celular até tarde, durmo muito tarde, meu sono é picado. Então, isso tudo vai interferir na parte hormonal, na parte de qualidade da sua produção no outro dia, como é que você vai acordar, você vai estar bem-humorado, vai estar disposto. Então, eu falo de higiene de sono, né, para a gente ter terapias integrativas, terapias complementares, seja uma meditação, um yoga, né? O que você gosta? Você tem tempo para fazer os seus hobbies? Às vezes o paciente não tem tempo para andar de bicicleta, sabe? Eu gosto de andar de bicicleta, minha bicicleta tá lá parada. Vamos colocar isso na tua rotina, nem que for de sábado e domingo? Ou no final do dia, você chega em casa e você vai dar uma pedalada, mas volta no quarteirão. Então, quando eu trago isso para o meu paciente, eles fazem assim, caramba, é uma coisa tão simples. E às vezes eles começam a fazer, eles voltam na outra consulta, doutora, estou me sentindo melhor. Então, às vezes é uma coisa simples que está no nosso dia a dia, que não precisa de um medicamento, sabe? Mas que vai mudar o contexto do estresse, do sono, a qualidade de vida e automaticamente a saúde bucal e sistêmica das pessoas. Promover a saúde, né? Você está promovendo no âmbito Exatamente. geral ali. Você falou até do seu depoimento, de repente, que a gente... sim. Eu tenho alguns pacientes que pegam, não que tenha a ver com o seu depoimento, e eu já tive, quando eu era pequeno, eu fui num otorrino, ele falou, você tem umas bolinhas aqui, sua amígdala é grande, então vamos ficar de olho, nunca operei a amígdala. E eu tenho paciente que pega, sei lá, uma faca e já tenta tirar aquelas bolinhas, nossa, doutor, é fedido aquilo, mas eu tiro da minha maneira. E realmente aquilo aparece, falta de desidratação ou N problemas. Você também é uma expert nesses... Sim, eu sou porque eu já fui essa paciente também, né? Com casos amidalianos, até assim, antes de eu entrar nesse mundo da litose, eu lá ainda na faculdade de odontologia, né? Eu procurei profissionais, procurei médicos na época e eu achava que eu tinha nascido uma amaldiçoada. Falei, acho que esse negócio de mau hálito, alguns nascem com isso... E vão morrer com isso. Tipo, isso aí deve ser alguns que são carimbados por Deus, né? Eu pensava assim. Genético. Genético. Tudo, genético. Até tem algumas... A parte de psicologia explica até que muitas vezes o hálito, ele acontece para manter o outro afastado de quem tem o hálito. Mas isso é um contexto da pessoa que tem o hálito. Porque ela não quer os outros próximos, tá? Mas isso é meio polêmico, porque é um contexto mais psicológico, né? Mas, voltando para as amígdalas. Então, eu era uma pessoa que tinha amígdala caseosa. Então, o que é isso? As amígdalas cheias de buraquinhos. Isso acontece muitas vezes quando a criança tem muita infecção de garganta. E é a anatomia. Ela é assim. Rugosa. Mais cheia de retenção. E algumas pessoas têm, outras não. Então, não tem o que fazer. A amígdala é assim. Aceita que dói menos, né? Acontece que, na época que eu fui procurar ajuda, ninguém me ajudou, no sentido de falar que isso era normal, e que, como é que controla essa formação de casos, por exemplo? Porque hoje eu atendo um paciente que tem uma formação de caso, eu não vou mandar tirar a amígdala. Hoje eu tirei a amígdala, né? E eu sei a falta que me faz, né? Ao invés de eu ter amidalite, eu tenho faringite, né? É horrível. Então, quem tem essa formação, a gente tem que lembrar que a causa é a mesma da formação do biofilme lingual. Lembra que eu falei da hipossalivação, baixa salivação e da descamação aumentada? Então, esse conjunto que formou a língua esbranquiçada forma os casos na região de amígdalas, tá? Então, eu trato da mesma forma. Perfeito. E peço para o paciente, sempre que se alimentar, fazer gargarejo com água. Então, a forma da gente higienizar a amígdala, como a escova não chega lá, é com gargarejo. Não necessariamente com enxaguatório, pode ser o próprio movimento da água lá atrás, fazendo aquele borbulhonamento, no intuito de limpar essas cavidades e reduzir essa formação.
Pode acontecer mesmo assim de forma? Pode, porque a gente vai engolir, né? Mas pensa só comigo, se eu tenho um bom fluxo salivar, eu engulo mais saliva, eu limpo mais essa região também, né? Vai ser difícil parar. É mais difícil parar, reter uma saliva mais fluida, né? Não tão grossa, também vai me facilitar essa autolimpeza. Então, se eu tenho essa formação, eu faço gargarejo, eu trato a saliva, eu melhoro essas formações de saburra e excesso de descamação. Alimentar, acredito, também deve ter a ver, né? O que acontece quando saem essas bolinhas? Elas são muito mal cheirosas. Então, o paciente que tem isso, ele fala, poxa, eu tenho mau hálito, eu tenho isso. E, na verdade, esse hálito, esse cheiro, ele só acontece quando a gente aperta esses cásios na mão, né? Ele não exala daqui pra fora. Não, é só quando ele sai e a gente pega na mão, a gente sente o cheiro. Mas não é uma coisa que a gente fica exalando esse hálito, porque eu tenho as amígdalas caseosas. Então, a melhor forma é fazer esse tratamento de resolver saliva, resolver descamação, amenizar. Às vezes a gente não consegue tirar todas as causas, né? Mas o paciente tem ciência, ele ameniza, ele controla. Às vezes é um paciente que gosta de tomar café, o que eu falo? Toma café, mas toma água. Né? Vamos compensar essa desidratação que você tem. Então a gente trata dessa forma e o gargarejo vai me ajudar nessa limpeza mecânica, né? Eu não consegui com um raspador. Mas tem gente que tira com palito, com cotonete, vai lá atrás, né? Para limpar. Mas é importante a gente dizer que isso é uma coisa normal. Tem gente que tem amígdala caseosa, nem sempre precisa remover. Hoje em dia tem cirurgias parciais de amígdala, amidalectomia parcial, tem laser, né, que também faz essa cirurgia de forma menos invasiva. Mas é uma decisão entre paciente e o otorrino, tá? Eu sempre trago essa abordagem mais conservadora. Vamos tentar, vamos ver como você fica, né? De repente, já reduz a formação, já te traz mais conforto. Eu explico, né, que não é aquilo que se forma, que está exalando o cheiro diariamente, é só quando é expelido mesmo. Você traz uma calma ali para esse paciente. A gente traz informação, né? Porque realmente a pessoa que pega e cheira aquilo é horrível. Acha que... Então eu acho que eu cheiro isso o dia inteiro, né? Tanto é que eu lá atrás removi a minha amígdala por falta de informação e porque aquilo me incomodava. Susto. Tipo, eu vou remover, tô livre. Tô livre, só que não, viu? A pessoa remove a amígdala e continua com problema de mau hálito, porque as causas não foram resolvidas. Né? Não é só os casos amidalianos que estavam causando um cheiro quando expelido, mas a saburra lingual, a questão periodontal também, de higienização mesmo, né? Às vezes é uma inflamação que o paciente não necessariamente enxerga, né? Mas aquilo também está colaborando para um desequilíbrio microbiano e bactérias específicas que pioram o hálito, né? Então a gente vai tendo ambientes propícios na boca. E, sistemicamente, eu abordo dessa forma mais ampla, com a rotina, a alimentação, o sono, o estresse, a ingesta de água, e olho para tudo que piora. Então, a gente reduz, compensa ou remove. Você tem uma equipe multidisciplinar, por exemplo? Legal, doutora, então eu vou precisar de um otorrino. Você me indica alguém? Sim. Então, essa questão... eu não tô com tempo, realmente acho que é um problema psicológico... Vamos tentar ver nessa questão. Ainda é um pouco de tabu, melhorou bem, né? Você já pensou em passar por um psicólogo? Sexta-feira eu abordei uma paciente assim, ela veio pelas redes sociais, bruxismo severo, mãe, complexo ali, e foi uma das poucas vezes que eu mal conhecia ali das redes, eu cheguei a abordar. Você já pensou em procurar um psicólogo e tal? Ela deu aquela risada, aquela gargalhada, eu falei, ops, será que eu me exaltei ou não? E aí passou 5 minutos, ela me abordou pelo WhatsApp, falou, você me indica algum psicólogo? Olha que, assim, nossa, eu fiquei tão feliz, porque ela viu que realmente o estresse ali... O fator era não só emocional, local, né? Precisava tratar o fundo da causa... E você tem esses parceiros? Tem. Isso é legal. São profissionais que entendem também sobre mau hálito, né? Tem otorrino, tem psicólogo. É importante a gente falar dessa parte do psicólogo, você trouxe isso, porque às vezes é difícil, né, o profissional falar desse encaminhamento para um psicólogo, para um psiquiatra mesmo, às vezes é necessário, né? Mas é importante a gente trazer isso de forma leve e num contexto de que é necessário. Né, principalmente quando a gente fala de halitose. Por quê? Existe no mundo da halitologia o que a gente chama de halitofobia, tá? É igual uma pessoa com anorexia. Então ela se olha no espelho, ela tá magra e ela se acha gorda. Esse é o anorexo. O paciente com halitofobia, ele muitas vezes recebeu um tratamento,
a gente checou com todos os testes, ele está tratado, ele não tem um ar expirado ruim, ele não tem um hálito, né, reconhecido ali, porém, ele fala, eu tenho. Entendi. Eu vi o Fernando coçar o nariz na minha frente porque ele sentiu o meu mau cheiro. Entendi. Ou me ofereceram uma bala, é porque eu tenho mau hálito. Ou eu vi a pessoa virando o rosto quando eu cheguei perto porque ela sentiu o meu mau cheiro, sem abrir a boca. Então essas pessoas são as que chegam no meu consultório, não olham na minha cara. Elas já têm, assim, um receio de eu perceber o hálito. É aquela paciente que eu comentei que chegou de máscara. Sem precisar mais, e não vou tirar. Então, esses pacientes eu vou abordando, no meio da consulta para frente, eles já estão sem máscara, a gente vai trazendo, mas é muito difícil para eles. É algo, assim, que precisa ser tratado e eu não consigo, porque aí tem a parte psicológica. Halitofobia. Halitofobia. E, às vezes, assim, isso precisa ser muito delicadamente trazido, porque pode ser que esse paciente tenha uma halitose real, tá? Objetiva. E existe a halitose que a gente chama de subjetiva, que a pessoa percebe, mas os outros não. Então, pode ser que ela tenha, de fato, um cheiro que ela sente. E que eu não posso julgar que aquilo é imaginário, que é da cabeça dela. Às vezes é real para ela. É uma percepção que ela tem, mas que o outro não está tendo, né? E a gente e essa halitose subjetiva que a gente chama. Então, eu tenho que tratar esse paciente com todas as características que eu encontrar de causa, né? A gente fazer o que tem que ser feito, mas aí eu preciso também, às vezes até neurologista. Né, se tem alguma alteração neurológica nessa questão do olfato, do paladar, que está trazendo para essa pessoa uma alteração que ela percebe e que eu já, olha, a parte objetiva do hálito está tratada, agora eu não percebo mais, mas não vou dizer que você está mentindo. Pode ser que aconteça isso mesmo. Então, a gente tem que identificar. Ou, às vezes, por exemplo, com o Covid aí que teve, muita gente teve alteração de paladar, né? Eu ia entrar nisso. Olfato. Então, às vezes, tem essa, a gente chama de disgeusia, né? Alteração de paladar. Sente um amargo, sente um gosto. E o gosto amargo, ele é muito, paciente com mau hálito, como é que você percebe seu hálito? Eu sinto um gosto amargo. E onde que a gente tem esse paladar? É na língua. Então, muitas vezes, o gosto amargo é daquela saburra parada na língua. Esse é o gosto que as pessoas sentem. Então, quando eu trato a formação dessa saburra, eu vou amenizando essa percepção do amargo, né? Mas tem algumas situações que eu preciso do psicólogo, preciso do psiquiatra. Até situações como na infância. Seu boca de bueiro, né? Então, teve um trauma lá atrás, na adolescência, o bullying, que gerou, e eu atendo muito paciente assim, quando é que foi a primeira vez que te falaram? Eu era adolescente, uma prima minha, uma tia me falou, vai escovar o dente, moleque, sabe? E fica registrado, né? Fica de uma forma que aquilo é uma verdade. Por mais que não exista um mau hálito, virou uma verdade, né? Então eu preciso, por isso que eu tenho o meu teste de estresse também. Eu entendo como é que está esse perfil. Quando você falou da paciente com bruxismo, né? Quando eu faço o teste de estresse, eu levanto, ele me responde na casa dele o teste. Eu recebo no link com todas as respostas, ele chega, eu já tenho a resposta do teste dele ali. Inclusive, a interpretação do teste eu envio por um laudo, né, de saúde bucal. E aí eu abordo, falo, então, isso aqui que está acontecendo com você, a gente vai precisar de uma abordagem também. Às vezes, um apoio psicológico, pergunto se eles fazem acompanhamento, tenho a quem encaminhar, se a pessoa não tem, né, um profissional. E isso a gente vai costurando. Às vezes eu não faço tudo numa primeira consulta, né? A gente faz para um segundo momento, para não virar aquele monte de informação. Mas o paciente vai entendendo que é um todo, né? Não é só a higienização, mas é o que ele está fazendo da vida dele, né? No dia a dia mesmo. Você dá um laudo? Eu dou um de laudo. Tipo uma alta, assim... Não, o laudo, eu vou te explicar. Eu pego tudo que eu levanto de diagnóstico, grau de biofilme lingual, resultado do exame de saliva, alguma foto intrabucal que eu fiz, as coletas de dados da minha consulta, e eu monto uma apresentação que eu chamo de laudo de saúde bucal, e esse laudo eu envio para o meu paciente após a consulta. Então ele tem ali, porque é uma consulta que a gente conversa bastante, então eu não quero que o meu paciente fique preocupado em decorar, ouvir tudo aquilo que eu estou falando, né, saber de tudo isso depois. Não, fica tranquilo, eu vou te passar tudo. Então eu passo a parte de diagnóstico através desse laudo, onde está lá o levantamento de tudo que ele me traz e que é importante e relevante para a gente ter como diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. E depois eu tenho o meu plano de tratamento, que também eu mando tudo por escrito num outro documento, né?
Como assim. que eu posso higienizar esses artifícios? Você tem alguma dica? Lavo com água corrente? Sim. É bem tranquilo. Na torneira Eles assim não, como a gente faz com a tá, escova, Quando a gente tem prendem. as cerdas, às vezes eu oriento até a gente borrifar Tá. o enxaguante com oxidante mesmo, ou a clorexidina, né? Pra guardar as cerdas. E quando fica feio, a gente pede para trocar, né? Mas o raspador, até me perguntam de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar, né? Não é algo que vai danificar, né? Igual as cerdas que se abrem e ficam amareladas. Mas, por exemplo, se eu tenho um instrumento assim de aço inox, eu tenho uma durabilidade bem grande. Tá? Ok. A questão dele ser bem lisinho para higienizar, para lavar em água corrente, ele não vai escurecer. O plástico ele tem um problema de às vezes escurecer com o passar do tempo, né, pelo uso. E aí tem aquela questão do cobre que muita gente fala, né? O cobre tem aí alguns artigos que falam sobre o seu efeito também antibactericida, né? Mas Em grande, não é em grande o do níquel, do cobre O mesmo, cobre né? mesmo, Então, assim, eu deixo muito a critério do paciente. Tem paciente que, eu prefiro usar, eu sou dessa filosofia, não é um problema. Eu sempre oriento sobre o formato, né? Tá, O que é o mais formato é o importante. mais importante. E a técnica. A técnica, essa questão da altura, né, do raspador e a largura, para eu ter esse acesso posterior melhor. Então, e se eu preciso de cerdas ou não? Por exemplo, esse limpador aqui, eu não gostei dele. Ele tem essa. Mas se eu pego uma língua, por exemplo, que ela tenha. Lembra que eu falei que a língua às vezes faz conchinha? Você pega uma língua que faz conchinha, ela se adapta melhor. Mas uma língua que fica reta, mais aberta, né? Ela é bem ruim, porque ele fica com uma largura aqui grande, mas ele só encosta essa pontinha. Então não é tão eficiente. Então eu vou olhando muito a anatomia, né? E a empunhadura também. Por exemplo, às vezes um paciente idoso que tem mais dificuldade, né? Se eu pedir para ele usar um raspador assim, é mais difícil. Ele segurar duas pontas que são flexíveis, né? E tem essa empunhadura que tem os dois cabinhos, né? Mas o mais fácil é de um cabo só. Perfeito. Né? Igual da escova, Então eu olho tudo isso, né? A facilidade do paciente motora, esse acesso posterior, se ele tem um grau de biofilme alto, que vai me demandar tirar também com cerdas e oxidante, se for necessário, para ajudar. E é isso, a gente vai personalizando, né? Eu tava lendo que o contato do cobre com a língua por determinado período, que é bastante, ele sim talvez ia trazer o benefício do cobre. Acho que é um artigo científico que fala sobre isso. Sim, sim. E aí a venda no Mercado Livre de raspadores de cobre tá muito em alta, mas o contato é pequeno, né? A gente fica, um minuto. Segundos, né? Então, às vezes, mas é óbvio que a gente deixa à vontade por isso o paciente. que eu te falei, a medicina Ayurveda trouxe isso, eu já li bastante também sobre, e eles trazem o cobre com essa ação, esse poder antibactericida. Isso. Então, tem paciente que acredita, pode usar? Pode usar. Só esse contexto da largura, que às vezes os de cobre, eles têm principalmente esse formato aqui, né? Igualzinho. Mais esse formato que tem. Então, ele limita se é uma língua mais delicada, um paciente que tem mais dificuldade para chegar nesse terço posterior. Então, eu oriento principalmente pelo formato, pela empunhadura, a forma que a gente pega, né, no raspador, e acesso. Então, teve gente já de outros estados. Carol, aqui eu trabalho com pacientes que não têm acesso. Não conseguem, às vezes, comprar uma escova, quanto mais um limpador de língua. Então, a gente pode usar uma colher. Né? Então é uma alternativa, não é o mais recomendado, mas ter uma colher só para isso, né, que vai ser com esse objetivo. Em lugares que a pessoa não tem acesso a raspador, tem cidade que às vezes não acha para comprar, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, o online veio para ficar, né? Nesse sentido. Eu costumo indicar site para os meus pacientes onde eles encontram um raspador, né? As marcas que eu quero que eles comprem, compra dessa marca. Então, já compra online, porque às vezes na farmácia mesmo, sempre que eu vou em farmácia eu olho. Nem sempre a gente tem essa variedade de opção, né? Para o paciente olhar e poder escolher. A gente tem uma marca ou outra que costuma ter, mas nem em todas essas cidades. E sempre a farmácia é melhor do que um supermercado para a gente achar esses artifícios. Sim, o mercado às vezes nem tem, né? É algo mais específico. Eu não sei se isso lá na frente vai ser algo mais comum, né? Como é a escova. Mas aí entra aquele medo que eu te falei, né? O que é o comum que pode virar um prejuízo também. Por isso, o falar de higiene de língua tem que ser algo
O especialista, posso dizer assim. Exatamente, com um dentista, né? Um dentista que estudou sobre isso, que entende sobre a língua, sobre essa formação do biofilme, para que a gente controle a formação, as causas, né? Tudo, né? Eu converso muito com médicos integrativos também. Se a gente não tratar a causa, tem um gastro que ele sempre fala do refluxo, né? O refluxo é tomar o omeprazol, por exemplo, e o omeprazol a gente sabe que ele alcaliniza o estômago, né, deixa o estômago com pH mais alto, e o estômago tem pH de 2. E ele tá com pH ácido porque ele precisa disso para fazer a digestão. A pessoa vai lá e toma o omeprazol todo dia, por 10 anos está tomando uma medicação que bagunça toda a digestão, né? Então, qual que é o tratamento do refluxo? Não é o omeprazol. Ele pode ser por um período de 10, 15 dias, algum mês ali, o médico determine, mas não é para a vida toda. Então, o raspador de língua, ele é um auxiliar, ele é um controlador nosso, mas ele não é a única solução, e nem pode ser, né? Por isso que eu trago o assunto para informar, olha, é uma forma de higienização, nós devemos introduzir isso na nossa rotina de forma correta. Se você tem formação de saburra, né? A sua língua fica branca todo dia, vai entender por que ela está ficando assim, né? Porque só limpar não é a solução. E tem gente que nunca limpou a língua e tem a língua limpa. Você entende? Aí você vai olhar o que aquela pessoa faz. Ela tem saliva, às vezes ela tem hábitos bons, não é uma pessoa estressada, é uma pessoa mais tranquila, sabe assim? Então você vai pegando o que faz. Isso me trouxe muita facilidade de enxergar quando eu comecei a fazer isso com todos os pacientes, mesmo quem não me procura com mau hálito. Eu falo disso com todo mundo, né? Então, quando eu olho um paciente que tem a queixa, é mais específico. Ele me procurou com esse problema, né? A gente vai fazer uma consulta mais longa. Agora, no dia a dia, eu falo disso com todo mundo, mesmo que ele não me procurou. Porque ele pode estar naquele quadro que ele não está percebendo mau hálito, mas ele está tendo um desequilíbrio que está favorecendo não só o mau hálito, mas uma má digestão, né? Uma má absorção, pode estar favorecendo uma doença periodontal. Então, a gente já olha com esse olhar mais amplo para devolver o equilíbrio e o paciente se manter mais saudável, né? Você acredita que na graduação teremos a longo prazo ou a curto, esperamos algo mais didático em relação a... Então, você sabe que até a área mais próxima da litologia é a periodontia, né? Mas muitos periodontistas me falaram, Carol, a gente não aprendeu isso nem na pós-graduação. E a estômato? A estômato é a área também que se fala um pouco, mas eu conversei com alguns acadêmicos recentemente, perguntei, né? E aí, na faculdade, né? Vocês tiveram recentemente? Às vezes é falado de forma bem superficial, né? Uma aula de 1 hora, assim, para uma faculdade de 4 anos, 5 anos. Então é pouco, né? Mas eu acho que aos pouquinhos, eu já fui dar muitas palestras nessas jornadas acadêmicas, né? A gente está aos pouquinhos levando essa informação. Eu acho que a tendência é essa, eu espero que seja, né? A saliva também. A gente esquece da língua e da saliva e fica às vezes muito no dente. Exato. E assim, na verdade, a gente está numa era da odontologia muito da estética, né? E eu falo, eu prezo muito pelo conservador, né? Pra gente fazer o que a gente tem de natural. O básico ali. O natural que a gente tem na boca, nada vai substituir. Não é o implante, não é a lente de contato, nada substitui o natural, né? Por mais que a gente queira. A odontologia evoluiu muito, né? A gente está bem próximo de perfeições, mas por que não buscar o conservador dentro do próprio consultório odontológico através dessa preconização, dessa promoção de saúde? E às vezes o dentista não tem paciência, porque ele acha que eu vou ser retribuído financeiramente, o paciente me paga quando eu faço um procedimento, né? E quando os pacientes perceberem que a saúde deles vai estar muito mais monitorada e vai estar muito melhor a longo prazo quando eles têm a prevenção em primeiro lugar, o retorno periódico, não esperar doer, não esperar acontecer algo para ir ao dentista, isso é prevenção, né? É que a gente vai ter um controle, inclusive de gastos, inclusive de saúde, de você preservar por mais tempo os seus dentes naturais, né? E isso lá na frente, os pacientes vão agradecer, né? É muito melhor você estar com a sua saúde bucal em dia do que você estar o tempo todo fazendo procedimentos invasivos, muitas vezes, e que são irreversíveis, né? Então, a minha filosofia de trabalho é muito da prevenção, passando informação. Exatamente. Menos técnica de serviço e mais informação. E assim, ali. E é importante, tanto o dentista como o paciente, entender que o profissional que aborda dessa forma também cobra por isso.
Perfeito. Não é uma orientação que eu dou sem receber por isso, porque eu tenho conhecimento diferenciado, né? E quando a gente coloca isso na nossa prática, automaticamente os pacientes percebem. Pagam, né? Ninguém nunca me falou disso, porque isso, por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a abordar todos os meus pacientes, eu falei, nossa, eu vou investir um pouco mais de tempo para falar disso com os meus pacientes. Será que eu vou ter esse tempo? Né? Será que vale a pena? Vou monetizar isso? Vou monetizar como? E aí foi onde eu falei, não, eu simplesmente comecei a cobrar consulta, que eu não cobrava. Eu aumentei os meus preços de uma profilaxia, de uma restauração. Tudo que eu faço, eu consegui reajustar sem ter tanto o medo de estar cobrando caro. Será que está caro? Não, está caro. É o meu valor. Né? E o paciente também diminuía muito o pedido de desconto, vou pensar, depois eu volto, porque eles começaram a entender que aquilo que eu estava entregando não era o que eles encontravam em qualquer dentista, né? Poxa, Carol, nunca ninguém me falou isso. Nossa, eu vou trazer a minha mãe aqui porque ela reclama. Então você fala de um assunto que às vezes aquela pessoa não tem o problema, mas a mãe, o irmão, o filho, eu vou trazer fulano aqui porque tem esse problema. E como eu abordo de uma forma leve, as pessoas chegam, são abordadas e eu sabendo ou não se elas têm um problema, a gente vai conversar do assunto. Então, as pessoas que indicam tranquilas também, porque é a minha rotina, né? E isso é o que eu quero, na verdade, para todos os dentistas, né? Eu falo que, se não a gente, quem vai fazer isso? Daqui a pouco o gastro vai tomar essa área para ele. Porque, sim, ele é procurado por isso. Mas ele, muitas vezes, não resolve. Ou ele vai dar orientações que era pra gente dar. Né? É da higiene, é da saliva... E a gente tem que abraçar. Eu falo que é uma causa nossa, né? Você por 17 anos fazendo esse trabalho, talvez na prática, talvez não, foi na prática. Acredito eu que você se sentiu remunerada e por isso você quer até passar para outros colegas essa falta de informação que até eu tenho, né? Sim, é normal. E eu não julgo, porque quando eu converso com os dentistas, eu falo, gente, é normal, porque eu tive a felicidade de terminar a faculdade e começar a trabalhar com isso. Mas eu não abordava todos os meus pacientes, eu só abordava quem me procurava. E de uns 5 anos para cá é que eu criei, né, uma metodologia que eu chamo de método HP, a litose na prática, que foi exatamente isso. Poxa, eu tenho um diferencial, eu tenho um conhecimento, algo que a maioria dos dentistas não tem. Como que eu faço para isso, de fato, ser algo relevante e me valorizar como profissional? E, assim, custo é baixo, mas o custo que eu tenho é o meu conhecimento, o meu tempo investido em tudo isso. Então, eu passei isso para o meu trabalho dentro da minha consulta, que eu já trago algo novo para o meu paciente, uma abordagem, uma fala nova, para ele também levar para a vida dele, que vai ter resultado, que vai... E muitas vezes o paciente volta na semana seguinte e fala, nossa, eu já percebi a diferença. Então, que preço que isso tem? Não tem preço. Né? E aí quando eu comecei a fazer com todos os meus pacientes é que aumentou esse nível de indicações, porque eu tenho fulano que eu conheço que tem esse problema, aumentou a minha segurança na conversa, a minha segurança de cobrar o que eu achava justo, né? A diminuição do paciente falar que estava caro, porque poxa, isso aqui ele não ia encontrar em lugar nenhum. Doutora, só você entrega esse laudo, só você faz o protocolo de saúde bucal, só você faz, ligando, pedindo, eu quero fazer a consulta, mas eu quero fazer exame de saliva. Não, aqui todo mundo faz, é protocolo de consulta, o exame salivar. Então tá incluso, né? Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de fazer um diagnóstico que às vezes o paciente, para ele me relatar a boca seca, vai demorar muito. E eu posso fazer um diagnóstico precoce com o teste salivar. Às vezes ele já tem um baixo fluxo e não sente. Então esse é o precoce. E um precoce que pode me fazer pensar numa alteração sistêmica também. Poxa, vamos pedir uns exames? Exames básicos? Sim, das vitaminas, tudo que você falou. Vitaminas, um hemograma, né? Dar uma olhada no funcionamento de fígado, de rins, tá? Se tiver alterado, eu não vou tratar. Não é minha área, mas eu posso encaminhar. E ele vai te olhar diferente. O paciente Valorizou e o médico. Super. Porque o médico, eu vou mandar um relatório para o médico. Paciente, resultado dos exames deu tal, exames de saliva alterados nesse sentido, anamnese com tais características. Aí ele vai olhar, que dentista é essa? Sim. Já é uma indicação. Já é uma indicação que vem do médico. Então, aí aumenta o número de indicações. E quando alguém indica, um médico indicou um paciente para mim, ele vem. É o soberano. É muito mais assim, fácil, né? do que um paciente que chegou da internet, caiu de paraquedas e às vezes ele quer saber, quanto que é a sua consulta? Ali já tá. Mas você não conhece o meu trabalho. Então, para eu pôr o meu valor,
É muito mais fácil por indicação, eles já vêm, já fazem. Ou eu dando para o paciente a oportunidade de ele conhecer meu trabalho, mesmo sem ele ter me conhecido ainda. É onde eu uso o teste de estresse antes da consulta, eu uso o manual da primeira consulta. Então, ele tem um manual do que vai acontecer com ele na primeira consulta. E aí, lá dentro está o valor da minha consulta. Então, ele sabe o que vai acontecer. Ele não vai chegar, sentar na minha cadeira e sair com um plano de tratamento. Entendeu? Então aqui na Carol é diferente. A consulta é assim, assim, assado. Então, eu tenho a consulta do dia a dia, para os pacientes de rotina, e tenho a consulta de halitose. Então, são consultas diferentes, mas eu trouxe um pouco da consulta de halitose para o dia a dia, para eu ter esse assunto, para eu levantar diagnóstico, para eu conversar com pacientes de forma que eles nunca foram abordados. Então, aí a gente já tem um diferencial também nessas condutas, nessas conversas. E quando precisa, eu insiro no plano de tratamento. Isso enobrece a odontologia, né? Então, exato. O dentista que está nos vendo aqui, que às vezes a pessoa, né, vão ligar aí para sua secretária e falar, faz teste de saliva? Você vai falar, o quê? Para talvez não ficar assim no quê, talvez a gente pode já antecipar, né, e brincar e fazer o curso, e entender um pouco mais sobre seu trabalho aí, sim, que você posta muito nas redes também. Eu falo, tem tanto um curso de saliva, porque isso foi uma demanda que foi crescendo muito entre os dentistas. Então, a halitose tem essa questão de mostrar desbiose, mostrar o desequilíbrio, mostrar que o meu paciente não está saudável, né? E eu poder identificar, eu falo, 3 a cada 10 pessoas que sentam na sua cadeira tem halitose. Quantas você falou disso? Nenhuma, né? Então, você está perdendo a oportunidade de oferecer um serviço, e o paciente está perdendo a chance também de resolver um problema que talvez ele saiba, mas talvez ele nem saiba. E quando eu falo para o meu paciente, olha, você tem características, identifiquei, ele não me procura para isso, mas identifiquei, você tem características de alteração do hálito, eu indico que a gente faça uma consulta mais profunda, aí eu indico aquela consulta mais completa, que é mais demorada, e eu cobro por isso. Então, aí eu levo ele para um exame mais detalhado, eu faço 4 exames de saliva nessa consulta completa, então aí eu me aprofundo, porque eu não vou me aprofundar se o paciente não tem interesse, mas eu trago para ele que ele tem um problema. Então, como que ele me paga? Eu não vou fazer um procedimento, né, igual fazer uma limpeza e me pagou pela limpeza, sim, mas é o meu conhecimento, o meu diagnóstico, que é o que o médico faz, sim, né? Perfeito. Eles cobram pelo conhecimento, pelo tempo, pelo diagnóstico, pelo tratamento. Então, a halitologia, ela anda nessa linha. E a parte de saliva também. Só que na odontologia tradicional, tudo isso entra como coadjuvante, porque vai colaborar para a manutenção de tudo que a gente faz. Se eu faço uma reabilitação estética em resina, a durabilidade dessa resina, ela vai ser muito maior na questão de amarelamento, de textura, se eu tenho uma boa salivação. Se eu tenho pH mais controlado, mais ideal. Isso. Então, eu trago isso, se eu faço uma reabilitação, olha, a gente precisa tratar a sua saliva também, para manutenção do tratamento que você vai investir. Não é barato. E eu quero que isso tenha uma durabilidade, isso tenha um polimento melhor a longo prazo, né? E a saliva vai fazer parte disso. Então, eu posso inserir dessa forma, eu posso inserir como um controle preventivo. Então, tem muitos alunos meus que colocaram pacotes anuais. Então, vendem pacotes preventivos. Olha, o paciente vem a cada 3 meses fazer uma profilaxia, ele paga um valor anual, ele pode dividir em 12 vezes, ele vem a cada 3, a cada 4 meses, aí é determinado pelo dentista, fazer a manutenção, a profilaxia e o controle da saliva também. Porque, às vezes, o paciente, naquele momento, eu falo que o exame salivar é uma foto. Naquele momento, você está legal. E é legal a gente ver, o paciente está com saúde bucal, está com uma saliva nessas condições, está tudo controlado. Isso aqui é o ideal para este paciente. Talvez você não está com tudo perfeito, mas você está com saúde. Então, eu tenho uma referência de como você veio para mim em saúde. Chega lá, 1, 2, 3 anos para frente, o paciente vem cheio de gengivite, né? Sangramento. Descompensou, mas o que está acontecendo? Vamos repetir todo o protocolo de avaliação e comparar. E aí, muitas vezes, eu vejo uma alteração salivar mediante essa boca que ficou doente, né? E eu tenho a minha referência desse mesmo paciente, porque eu criei um protocolo de contextualizar esses exames e monitorar o meu paciente. Então, eu vejo, olha, você está vendo aqui? Há 2 anos atrás você estava totalmente diferente com relação a essa saliva, com relação a sabor lingual. E eu tenho fotos, porque esses laudos eu faço as pastinhas, né? Então eu vou acompanhando lá todos os pacientes. Então é muito legal. E quando eu falo disso com os pacientes, eu já recebi pacientes que passaram pelo exame de saliva
De repente aconteceu alguma coisa, pum, minha boca tá seca. Carol, preciso marcar uma consulta, minha boca tá seca. Então, uma percepção que eles têm e que eles sabem que eles vão atrás de mim porque eu vou resolver, né? E muitas vezes o paciente normaliza a boca seca. Ah, é normal. É do remédio, né? Ah, eu tô ansiosa. Então, lógico, tem situações que vão. A gente fica estressado, vou falar numa plateia gigante, eu vou ficar com a boca seca. Isso é pontual, né? Mas quais são os outros fatores no meu dia a dia que contribuem para isso? E é assim que eu vou conhecendo meus pacientes, é uma relação muito legal, né, de conexão. Tem um controle maior. Exatamente, a gente acaba fazendo parte da rotina, eu entendo o que ele acorda, o que ele faz. E muitos pacientes que têm medo também. Eles percebem ali uma relação de mais confiança, mais segurança. Poxa, ninguém nunca me perguntou isso. Às vezes o paciente nunca respondeu uma anamnese na frente do dentista. Ah, eu preenchia na recepção. E eu também já fiz assim. Sim. O paciente preenchia a anamnese da recepção, entrava, era aquela coisa, 15 minutos, dava para fazer consulta em 15 minutos. Hoje não faço, né? Faço emergência? Faço. Se tem que fazer uma emergência, resolvo. Depois o paciente vem outro dia fazer a anamnese, fazer a consulta completa comigo. Porque eu faço questão disso, né? Eu não trato boca, eu trato pessoas, eu chamo de odontologia inteligente, que trata a gente. Então, a higienização não é algo isolado para a gente ter saúde bucal, né? Mas é o contexto desses hábitos e isso é saúde, né? E eu acho que a odontologia, ela está aqui para falar também de saúde. Ela ser vista como um profissional para ser procurado para a manutenção de saúde, não só para tratar a doença ou para estética, né? E eu acho que a gente precisa falar disso constantemente. É uma reeducação, é um trabalho de formiguinha, né? Mas é uma reeducação das pessoas, da sociedade, de que eu tenho que procurar o dentista com a frequência que ele determina, 3, 6 meses, enfim, porque a manutenção dói muito menos do que um tratamento, né, curativo, que vai ter um canal, vai ter que fazer um implante, vai perder um dente. Então, não vamos chegar nesse ponto. E é essa fala que eu trago para os meus pacientes e eles gostam. E por quê? Porque a gente está promovendo saúde, a gente está trazendo a realidade, né? Agora, lá atrás, a minha mãe é protética, né? E ela trabalhou, um dentista muito velhinho, já era velhinho quando era criança, já morreu. E ele falava assim, não tem problema, se não escovar, vai dar problema, vai dar cárie, vai ter que fazer canal, eu que vou ganhar dinheiro. Então, era uma odontologia muito curativa, né? E que sim, o dentista acabava sendo remunerado por isso, por procedimento. E talvez isso seja o dentista enxergar a prevenção como algo que não me dá retorno financeiro. Depende. Como que você está falando com seus pacientes? Você está só vendendo o procedimento, esse procedimento te dá esse retorno e você vai ficar nessa filosofia. Por isso que eu falo que o clínico geral, hoje em dia, ele vai crescer, é a base da odontologia, né? Concordo. Às vezes, aquele especialista que só olha para aquilo assim, ó, ele... É perigoso. Ele vê implante em todo mundo. Eu só faço implante. Cabe implante para todo mundo aqui. Então, é perigoso, né? Então, a gente tem que voltar para essa odontologia de base, da prevenção, do conversar olho no olho com o paciente, e é um investimento de tempo, mas a gente tem que cobrar por isso. E o mercado está carente de bons clínicos gerais, você deve saber disso, por isso que muito te procuram, Sim. né? Eu também, eu vejo isso lá no consultório, como, por um lado é bom financeiro, que você fala que não tem concorrência, mas é triste, porque a população precisa de mais pessoas assim, eu né? acho que os novos dentistas que estão chegando aí, você pode perceber isso. Ele já sai da faculdade com a especialização que vai fazer, né? A gente não, a gente fez um pouco de odontologia, depois a gente foi fazendo curso, se especializou, mas falta isso hoje em dia. Então, lá na frente, como é que vai ser? É o dentista da ROF, é o dentista da ortodontia, é o implantodontista, é a dentística. Mas e o dentista que olha o todo e que previne tudo isso e que mantém tudo isso em dia, né? Tudo bem, você tem que fazer um procedimento mais invasivo, né? Chegou num ponto que vai fazer uma reabilitação, mas vamos manter isso? Ou você vai ficar tendo que refazer e mutilando esse paciente, perdendo o dente, e aí, né? Por que não manter o natural, né? Então, a minha filosofia é essa. Eu sei que tem dentistas que me abraçam e falam, é isso mesmo, eu tô com você. E tem dentistas que não, que ficam lá na vidinha, na linha do curativo mesmo. E o paciente que se dane, se não quiser escovar o dente, não escova mesmo, que vai sobrar trabalho para mim, né? E aí, o bacana é que você também deu dicas aqui
por exemplo, quem não tem condição de investir ou não acha, né? Por exemplo, uma colher pode nos ajudar a tirar essa burra. Então, as informações aqui no YouTube são gratuitas também. Então, para todo mundo tem informação, né? É só entrar e quem quer se especializar, tem um curso que depois eu até o curso é o curso de a litose, que eu chamo de método HP. Então, eu não quis criar um curso como os vários que eu já tinha feito, que me colocava só para falar de mau hálito com quem me procurasse, né? De uma forma muito profunda, só para resolver casos específicos. Eu quero falar de halitose com todo mundo. Então, por isso que chama litose na prática. Para o nosso dia a dia, para isso também ter uma rentabilidade para o dentista, um diferencial, uma segurança na conversa, você trazer conexão com o seu paciente, por abordar a rotina dele. Então, esse é a halitose na prática. E tem o curso Saliva DED, que ele é mais específico de saliva, que aí os dentistas começaram a se interessar pela celometria, o exame de saliva. Eu quero fazer. Então, o custo é baixíssimo para você fazer um exame de saliva. E vale super a pena, né? Você ter todo esse... Eu falo que é um laboratório que em 5 minutos você tem resultados, você consegue mostrar o porquê do porquê, né? Por que seu dente está assim? Por que sua gengiva está assim? Por que sua língua está assim? E você começa a ter justificativas mais claras para o paciente. A comunicação com o paciente é muito importante. Senão ele fica só ouvindo procedimentos que não está entendendo muito bem ou que não sabe, né, se tem que fazer mesmo. Mas ali você justifica. Olha, tá assim, a gente vai trabalhar com isso para você, né, não ter mais tantas cáries. Eu peguei já criança com pH de 5,5. E aí, por que tá com pH de 5,5? Comia muito doce. Só que quando você mostra isso para uma mãe, né, olha, o pH tá ácido, esfarela o dente nessa situação da saliva. Então, a frequência de doce no dia tá deixando um pH ruim, ou seja, as bactérias mais fáceis de dar a cárie, né, no teu filho. Então, é onde a mãe muitas vezes vira a chave. Poxa, realmente, eu vou tirar o doce de semana, eu vou deixar só um doce depois do almoço, né? A mudança do hábito, ela depende muitas vezes da pessoa ter um motivo para isso. Você acha que o teste de saliva é uma prova ali bem real que faz com que essa virada não fica só na falação? Exatamente. Não, aqui, ó, foi um teste feito. E você mostra o que é uma norma, assim, dentro de um parâmetro ideal, né? Às vezes eu pego 0,30 ml por minuto, é um mínimo de um fluxo salivar ideal, né? Então, às vezes eu pego um paciente aciálico que dá 0,02, é muito baixo. E aí, quando eles estão lá coletando, a gente termina, eu mostro, eu falo, olha, o ideal seria aqui, ó, de 0,30 a 0,60, o seu deu 0,02. Então, isso significa que está muito baixo, você não tem uma proteção local. Eu falo que a saliva é o antibiótico natural. Então, se a gente tem esse antibiótico natural, poxa, eu já estou preservando ali estrutura dura, estrutura mole, né? A gente tem enzimas digestivas, como a amilase, que começa a digestão do carboidrato na boca. Então, eu tenho também problema de digestão. O meu estômago ali vai ter que trabalhar muito mais, o meu intestino, a minha absorção não vai ser a mais ideal das vitaminas e minerais. Então, quando eu começo a conversar dessa forma, o paciente olha para mim e fala assim, poxa, mas ninguém nunca me falou isso. Nem o médico nunca falou isso. Então, essa é a hora do dentista, eu falo que a gente tem que dar um show ali. Mas o show, ele não tem que ser um show me enaltecendo. Tem que ser um show enaltecendo o paciente. Cada paciente é único e ele está ali para ser ouvido. Então, tem dentista, né, que tá lá cheio de certificado, cheio de diploma. Mas e aí? É importante saber o que cada paciente está te trazendo. Não a sua formação, o seu equipamento necessariamente. Às vezes, para ele, não importa se você usou material A, B ou C. Sim. Não? Olho no olho. Talvez. Mas você está se importando com a pessoa que está na sua frente, né? É a odontologia humanizada que eu prego também. E as pessoas precisam disso. E é muito interessante, porque lá atrás, quando eu comecei a trazer essa abordagem, foi o que me deu segurança como profissional, de cobrar pela consulta, de cobrar o que eu achava justo, de me sentir valorizada. E é uma coisa tão simples, só que isso me trouxe um propósito também, né? De vida na odontologia, de entender que eu posso transformar vidas através do meu trabalho. Isso não tem preço. Isso ajuda, assim, qualquer pessoa a acordar e trabalhar muito mais animada. Isso traz motivação para a gente. E eu acredito muito no nosso retorno e sucesso, né, profissional, quando a gente faz o que a gente gosta. Pela verdade ali. Então, tem muita gente que às vezes, né, não vai para frente, reclama da odontologia, e que não é valorizada, que as pessoas só vão quando precisam.
Porque você não está tendo a comunicação certa. Né? Não faz a diferença dentro do seu negócio. Você tem que fazer a diferença na vida do outro, para ele lembrar de você. Quando ele precisar, ou quando ele for indicar algum dentista, ele não vai indicar o dentista que faz a restauração que ele precisou, mas o dentista que deu aquela atenção especial, que entendeu por que ele teve aquela cárie, que conversou sobre isso com ele pela primeira vez, que entregou para ele ferramentas para ele se preservar dessa situação novamente. Então, é outra odontologia. E por isso que eu falo que é uma odontologia raiz, né? Que agora tá uma odontologia meio Nutella. E no fundo você traz essa questão conservadora, mas inovadora ao mesmo tempo, né? Coisa que ninguém fala. Exato. Eu estou bem feliz que você está aqui, que você aceitou o que convite. Bom. É algo novo para mim, né? Apesar que eu sempre também estou antenado, mas eu sabia que eu ia me surpreender, e assim estou. Você colocou ali Soul Dead, né? Soul Dead. É um hashtag da sua... da minha comunidade de dentistas. Somos dentistas além dos dentes, né? Então isso assim, toda vez que a gente faz postagem, eu falo, gente, postem e coloquem, né? Soul Dead, que a gente se encontra, a gente tem referências, a gente é um grupo assim que se ajuda, né? Não é uma sem odontologia inveja, né? A gente fala de tudo. Pacientes para todos. De todo. O assunto, assim, ele é sempre muito aberto, né? De dificuldades, de desafios, eu consegui fazer isso, como é que você fez? Então a gente agrega muito nessa comunidade de dentistas essa troca, né? E às vezes eu vejo muito dentista falando assim, a nossa profissão às vezes é muito isolada, né? Sozinho ali em 4 paredes. Se você não trabalha em equipe, você fica muito sozinho. Então eu vejo muito válido isso, a gente trazer a realidade. Não é fácil, né? A gente sabe que nem todo dia a gente está com agenda lotada, feliz com pacientes querendo pagar o que a gente quer, mas tá tudo bem, né? Eu falo que a gente atrai o que a gente emana, né? Então se você colocar para o outro o seu melhor, né, se posicionar, tiver uma comunicação clara, ir além do que o paciente espera, né? Talvez tem perfis de pacientes que não querem isso. Eles querem lá arrancar um dente e ir embora. Tudo bem. E tá tudo bem, vai ter dentista para ele, né? Eu falo que não é todo paciente que é para mim, né? E tem dentista que não, de repente não se conforma, tem dentista que tem medo de perder paciente, sabe? Acha que todo paciente que entra aqui tem que ficar aqui. Então, eles acabam se desvalorizando para isso. E isso não tem, a longo prazo, durabilidade, né? A gente cansa. Quando a gente vai ficando com um certo tempo de profissão, no começo a gente aguenta algumas apanhadas, né? Mas depois é cansativo. É uma profissão que exige muito da nossa parte física, né? É o pescoço, é a mão, é a coluna. A gente fica numa posição ingrata. Desgasta muito o nosso desgastante. Físico. Então, a halitologia também tem muito dentista que chegou na comunidade e fala, Carol, eu tô vendo aqui uma forma de eu trabalhar, né? Pessoal mais velho, 20, 30, 40 anos de profissão, até professores que nunca vi isso e, nossa, eu tô numa fase que eu não tô mais fisicamente, né, podendo sentar, ficar 8 horas no mocho. Então, é uma consulta que a gente conversa muito com o paciente, a gente não vai sentar e fazer procedimento, entende? Então, a longo prazo, isso também é mais viável para quem não quer se desgastar tanto fisicamente, mas trabalhar com uma odontologia completa. E você fazer parte de uma equipe, né? Eu fiz isso, né? Eu tô mais na litologia, eu sou quem faz a avaliação, e eu fui ampliando a minha equipe. E saindo um pouco mais do mocho. Então, o que me permite, pensando a longo prazo, né? Para envelhecer com saúde, eu cuido da minha saúde, eu cuido da saúde dos meus pacientes, e eu tenho também essa forma de trabalhar que não é só sentada no mocho. Então, muito dentista se identificou, né? Estando ali com mais tempo de profissão, talvez os novos não entendam que seja isso, né? Mas a gente que eu já tenho 17 anos de formada, e eu sei que quando eu tiver 20, 30, 40, né, a gente vai ficar mais cansadinho. Não vai produzir tanto, Exato. Vai tentar achar artifícios pra gente melhorar isso. Continuar trabalhando, porque você tem que gostar também, né? Odontologia, se não gostar, não... não vai, né? Não vai. Então, é um conjunto. Quer deixar o seu Instagram? Deixa. Eu acho que é bacana essa Legal. questão do curso. Para dentistas, né, que me acompanham aí, eu tô no @Carolina Tarouco. Então, lá eu falo diretamente para dentistas. Quando eu recebo algum paciente lá,
eu encaminho para os meus alunos essa parte de hálito e saliva, que é bem específico, e realmente o dentista do dia a dia que não estudou, né, sobre isso, a gente não tem essa formação na faculdade, na graduação, então não se espante se de repente você conversar com o teu dentista e ele não entender muito bem o que é exame de saliva, o que é grau de biofilme lingual, né, às vezes nunca ouviu falar disso e tá tudo bem. Então existem profissionais especializados nessa área, então a gente faz uma abordagem ampla para entender de fato, né, causas e o tratamento ser assertivo. E não existe muito uma coisa que eu queria muito falar aqui, produtos milagrosos. Hoje em dia tem muita coisa na internet, né, de até pastas. Não só pastas, mas tem até comprimidos para mau hálito, remédio, né? Então promessas assim milagrosas, né, de medicamentos, de enxaguatórios, de produtos e que não vão tratar a causa, não funcionam. Então a gente precisa, por isso que é muito personalizado esse atendimento para eu entender de cada paciente o que está causando, né? E aí o produto que é vendido aí na internet, ele não vai resolver o problema de todo mundo, né? E os pacientes gastam muito dinheiro e se frustram, acaba sendo perigoso porque eles se iludem com uma possibilidade e que só vai piorando aquela situação psicológica que eu comentei, que é um fator que contribui para a piora do hálito também, né? Aquele contexto de achar que não está melhorando e não vai melhorar mesmo, só com produtos, né? E, então esse é um alerta importante, porque muita gente pacientes chegam com um monte de produto na minha mesa, eu uso tudo isso aqui, mas meu Deus do céu. Então é importante conversar com quem... Você que responde o Instagram? O Instagram sou eu. Carol Tarouco. Carolina Tarouco. Eu respondo, né, na medida do possível. Tenho a equipe também que me ajuda, mas sempre que eu recebo muito paciente por lá, eu tenho um site que eu indico, né? Já é um site que está todos os meus alunos que passaram por um programa de mentoria, onde a gente fez um processo teórico-prático ali, para eles colocarem a mão na massa, para eles entrarem nesse assunto de forma mais segura, e ao final desse programa eles receberam uma certificação, né, e eles estão indicados, quem quis ser indicado tá nesse site de profissionais indicados. Legal, então você tem um hall ali também de dentistas que trabalham... Tem até fora do Brasil já. Show. Porque deve ter indicação, né? Tô em Belo Horizonte, preciso de alguém. Não. Aparece toda hora, Brasil todo. Eu vou deixar essa lembrancinha, senão eu vou esquecer de te dar. Obrigada, querido. Eu escolhi um creme dental, não sei se... eu acho que pode ser mais sua cara. É um kibencinho. Bacana, talvez daqui. Não tenha tanta ela química. Ótima, para um dia a dia também, né? Que delícia. E uns chocolatinhos que também não faz mal a ninguém. Muito legal, obrigada. Adorei. Imagina. Vou agradecer a todo mundo, então fiquem de olho, a cada 15 dias sai o nosso Sorriso Cast. Se curtiu, dá uma compartilhada aí no conteúdo, e depois a gente vai fazer esses cortes fantásticos. Eu agradeço cada um, que assunto relevante. Obrigado. Obrigada, Fernando. Até a próxima.